o Hudson, né, que vai jogar como titular pela Portuguesa, né? E no banco tem o Iago Dias e o Portuga. E do lado da ponte, quem é que veio de lá? Foi o Léo Oliveira? Eu sei que tem jogador que jogou na Portuguesa que pode complicar hoje para a Lusa. Tá aí, pode ter lei do ex dos dois lados. E agora, Marcão? Tá legal o som do YouTube agora? Eu acho que não estava saindo mesmo, viu, Marcão? A questão de configuração aqui. Muito obrigado pelo seu feedback. Tá dizendo que na Radiosnet estava saindo muito bacana e que no YouTube não. Dá um alô pra gente aí, quem tá curtindo a nossa transmissão. Se o som no YouTube, no Facebook, tá saindo agora. Valeu demais pelo feedback. Deixa eu dar até mais uma conferida aqui, ó. Enquanto ver. Isso, eu vou dar Manda lá, Vagnão. Vou dar uma pincelada com relação à arbitragem, porque toda vez que é anunciado ou anunciada a escalação de Edna Alves Batista para apitar um jogo, muita gente torce o nariz, né? Olha, ela tecnicamente não é má árbitra. O problema, por ser mulher, também pouco importa. Acontece que os jogadores, né? Você sabe, a relação entre, né, o árbitro homem e o jogador é diferente. A árbitra mulher para jogador. E ela trata, ou ela tem como essa característica, de levar numa boa com o jogador. Nós transmitimos o jogo Noroeste e Palmeiras e ela apitou o jogo. Não foi mal, não, até que foi bem no jogo. E cada confusão que tinha, ia lá, batia no braço do jogador, tal, passava a mão na cabeça, me ajuda aí e tal. E os jogadores entendem e vão numa boa. Eu não acho problema nenhum a arbitragem da Edna Batista. Tá aí, grande Mário, obrigado. Ele tá dizendo que agora sim o som tá saindo legal. Anderson, manda, Celso. Um abraço especial aqui a toda a equipe da Rádio Grigo. Elson, aqui no Alambrado, eu passando aqui, mandou um abraço pra galera aí. Esse é fera demais. Manda um abraço aí para ele, pro Elson, para toda a galera ali das arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli. A saída de bola vai pertencer à equipe da Ponte Preta. Tá ali o Serginho pronto para dar o pontapé inicial. A Edna, ou Edina, como diz. Edna ou Edina? E aí? Edna. E aí, Beto? Edna ou Edina? É Edna, né? Aí. Apita o árbitro! Começa o jogo e você vai curtir todas as emoções aqui do majestoso de Ponte Preta e Portuguesa aqui na nossa. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. A Ponte Preta já tem um lateral lá pelo lado canhoto, lateral para a equipe Ponte Pretana. Tá ali para fazer. A Edna agora tá avisando que é mais para trás, para o Arthur dar uma caminhadinha mais para trás. Começou. Exatamente. Ítalo Ferreira, lá da TV Oitolândia. Boa noite, amigos. Boa transmissão. Ítalo, um abraço para você, o Valmir Grande Mirão. Boa transmissão a todos. Valeu demais vocês todos estarem conosco aqui nessa transmissão. Bola com o Rafael Santos no campo defensivo da Portuguesa. O goleirão da Portuguesa tá olhando, tá pedindo movimentação. Tem do lado dele ali o Alex Nascimento, também tem o Gustavo Henrique. Ele prefere tocar com os braços aqui pelo lado canhoto com o Lucas Hipólito. Ele já joga na frente pelo lado. Opa, eu tô vendo o Simon segurando o Cristiano. A árbitra marcou. E vou dizer, vai sair o primeiro amarelinho do jogo, não vai não, Celso? Anderson, vai sair, mas vamos ver para quem que ela vai dar. Exatamente. Amarelo pro zagueiro da Ponte Preta, Simon. Não daria esse cartão, não. Eu também não entendi, viu? Eu daria, viu? E você, Beto? Eu daria também. Vocês dariam? Começou a fazer falta aqui atrás, começou a agarrar, perdeu na corrida e fez a falta, derrubou. Primeiro lance do jogo, achei um exagero, hein? Não, mas merecido. Mas ele segurou, Celso. Ele segurou, merecido. O Cristiano tentou sair ali da marcação umas 2, 3 vezes e o Simon, que na realidade estava cobrindo ali, né? O Maguinho, porque ali é a função do lateral, tá naquela função, né? Então, anota aí. Primeiro cartão do jogo, Simon, a 1 minuto e 50, alguma coisa assim. Exatamente. Primeiro cartão do jogo. Grande Ronaldo César Ferreira de Godoy. Boa noite, equipe Grigo. Grande noite a todos. A nós todos, Ronaldo. É falta para a equipe da Portuguesa aqui do lado canhoto. Vai fazer a cobrança. O jogador ali, quem tá? O Daniel Júnior. Daniel Júnior tá preparado, vai levantar de perna canhota lá para dentro da grande área do goleirão Diogo Silva. Tá autorizado, faz o levantamento, tira a zaga da Ponte Preta, a bola passa, Arthur complementa. Tentou fazer o complemento ali o Serginho, sobe de cabeça. Vem descendo a equipe da Portuguesa com o Maceió, ele para pelo lado esquerdo, a marcação em cima dele é do jogador, que é o Alex Oliveira, bate em cima do Alex Oliveira, chega a marcação agora do Maguinha, a bola sai, a lateral para a equipe da Lusa. Lateral para a equipe da Portuguesa.
Bom demais ter vocês conosco aqui na nossa... Ela deu o tiro de meta, é isso? Exatamente, Anderson. Deu tiro de meta. Eu tive impressão de lateral, juro mesmo, viu? Aqui da nossa cabine, eu tive impressão de tiro de meta. A Ponte Preta tenta sair jogando, a Portuguesa já recuperou a posse de bola, vem descendo, vai bater de fora da área, pegou mal na bola, tira, Simon, tenta completar ali o Emerson, mas já chegou a marcação, recua a bola com o jogador que é o Fernando Henrique. Fernando Henrique vai jogando lá para a direita com o jogador que é o Alex Silva para de pé na direita, faz o cruzamento para dentro da grande área, sai de peixinho no soco, Diogo Silva, tentou fazer o domínio ali, o Pedro Vilhena já recupera a bola Portuguesa. Trabalhando no círculo central com o Alex Nascimento faz a finta em cima do Pedro Vilhena, joga na frente, quem recebeu ali foi o Cristiano, recua com o Lucas Hipólito. No campo defensivo vem a marcação do Jean Dias em cima dele, ele já achou o Cristiano pelo lado canhoto, o Cristiano faz o break, toca, faz o lançamento nas costas do Maguinho, vem descendo a equipe da Portuguesa, é o Cristiano que tá ali, o Maguinho na marcação com os braços para trás, faz o cruzamento para dentro da grande área de peito. Tira ali o jogador pontipretano e sai jogando agora o Jean Dias. Caiu, fez falta, a torcida pede Caetão agora, né, Celso? Ele pediu, mas ela não deu. Ela tá indo conversar com o jogador, vamos ver se ela vai amarelar. É o Hudson. Exatamente. Só conversa. Aí a torcida já fica louca da vida, né? Dois pesos e duas medidas. Matou o contra-ataque da Ponte, né, Anderson? Tá ali, tá caído o Jean Dias. O Emerson ajudando o Jean Dias a levantar. Falta para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança no campo defensivo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 19 997948665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. Aí, a Prado Corretora Consórcios e Seguros é a Life Prev que estava com a gente, só que agora é Prado Corretora, Consórcios e Seguros. Grande Maurício Prado, um abraço para você, viu? A Ponte Preta trabalhando ali no campo, bem no círculo central. Tentou fazer o toque de bola, o Dudu tocou errado, a Portuguesa pega, vai descendo pelo lado direito. Chega na marcação, o Emerson coloca para fora. Lateral para a equipe da Portuguesa, lá do lado direito, já batido. Vem descendo agora no campo já ofensivo, trabalhando ali com o Fernando Henrique. Fernando Henrique no círculo central, toca com o Gustavo Henrique, joga mais na frente com o Cristiano. Cristiano faz o domínio, a marcação em cima dele é do Alex Oliveira. Joga mais para trás com o Gustavo Henrique, toca na fogueira, quase que o Pedro Vilhena rouba. Mas o Fernando Henrique toca com o Cristiano. Cristiano faz o domínio, Lucas Hipólito já encostou, recebeu de calcanhar, devolve a bola com o Cristiano. Faz o lançamento na frente para o Lucas Hipólito, vem a marcação do jogador ali que é o Emerson, leva melhor o Emerson. A marcação do Lucas Hipólito caiu, mandou continuar, a equipe da Portuguesa chega dentro da grande área, bola com o Daniel Júnior, bateu para fora! E a equipe da Ponte Preta, o Danilo Barcelos já vai encostando ali na Edna Alves Batista, ela deixou lá, Celso Fittipaldi, você tá do ladinho da jogada. Para mim foi falta, para mim puxou, mas enfim, ela não marcou, os jogadores da Ponte estão reclamando e a torcida já tá pegando no pé da Edna ou da Edina. Beto Bassan, 6 minutos de jogo, a Portuguesa começa bem, hein? Começa bem, um time bem distribuído dentro de campo, marcando a saída da bola da Ponte, já roubou umas 3 bolas, o time é rápido. E esse último lance aqui, para mim, foi falta também, viu? Aí, tiro de meta aqui o goleirão Diogo Silva. Agora a Portuguesa adianta totalmente a marcação, marcando lá em cima na saída de bola. Sai jogando com o Danilo Barcelos de perna canhota, faz o lançamento na frente para ninguém. Quem estava lá era o Gustavo Henrique, que tentou fazer o domínio, bateu na famosa orelha da bola, saiu, é lateral para a equipe Ponte Preta. Espirrou o taco. Literalmente, faltou um giz ali, né? O Arthur tá ali para fazer a cobrança, já bateu, recebeu o Serginho faz o domínio, caiu, pediu falta, a Edna marcou. Falta para a equipe da Ponte Preta, lá do canhoto, já campo ofensivo. Vai encostando o Pedro Vilhena, o Danilo Barcelos também está do ladinho. O Pedro Vilhena toca curtinho para o Danilo Barcelos, que sai jogando lá atrás com o Emerson. O Emerson faz o domínio no círculo central, de pé na direita, joga aqui para o lado direito com o Maguinho, sobra Lucas Hipólito, subiu de cabeça, a bola sobra com o jogador que é o Dudu. Dudu toca com o Maguinho caiu, pediu falta, não foi nada não. Continua, a Portuguesa sai jogando com o Cristiano, de 3 dedos, faz o lançamento na frente, era para o Maceió, subiu de cabeça o Emerson. Colocou a bola pra frente, agora não foi nada, viu, Celso? Também achei que não foi nada, trombou de frente pro jogador, quem bateu no jogador, trombou com o jogador da Lusa, foi o jogador da Ponte, então nada marcou a Edna, dessa vez ela acertou.
Gustavo Henrique vai jogando para a direita com Alex Silva. Chega a marcação do Arthur em cima dele. Ele já achou Fernando Henrique. Fernando Henrique faz o domínio. A marcação da Ponte Preta roubou a bola. Vem descendo a equipe da Macaca. É o Dudu que tá com a bola. Vem descendo, toca na frente com o Jean Dias. Jean Dias ajeitou. Bateu de fora da área. A bola passa sobre o gol de Rafael Santos e vai para fora. Em tiro de meta para a equipe da Portuguesa. Uma bela chegada da Macaquinha, Celso. Boa trama da Ponte pelo lado esquerdo com o Arthur. Iago Dias bateu forte na bola. Ela subiu um pouco, passou para cima do travessão. Tiro de meta já cobrado pela Portuguesa. Grande Bonazzi Mil. Tá dizendo boa noite, macacada pra cima dos Portuga, tá dizendo Bonazzi. Que legal ter você conosco aqui na nossa jornada esportiva da Grigo. A Portuguesa sai jogando no campo defensivo, bola com o Fernando Henrique, ele vai descendo, a Ponte Preta vai afastando. Fernando Henrique, de pé na direita, faz o lançamento, é pro Maceió, sai tranquilamente. O Diogo Silva faz a defesa e sai jogando com o Danilo Marcelo. Já joga com o Arthur lá do lado canhoto, na frente das arquibancadas do Majestoso, lá da Geralzona, que a torcida agora começa a cantar o hino pontepretano. Ele faz a inversão lá da esquerda para a direita, Maguinho faz o domínio, toca para o Pedro Vilhena, joga com o Jean Dias aqui do lado direito, chega a marcação em cima dele do Alex Nascimento, no carrinho, coloca a bola para fora. Lateral para a equipe da Ponte Preta, campo de ataque. Belo lance do Pedro Vilhena, viu, Celso Fittipaldi? Belo lançamento também, bela virada do Danilo Barcelos e belo lançamento do Vilhena pro Iago Dias e o zagueirão cortou, foi corte providencial. A Ponte ia bem no ataque, Anderson. E desce a Ponte de novo com o Pedro Vilhena, toca a bola com o jogador que é o Jean Dias, passa a bola, faz aquela firula, toca do ladinho com o Alex Oliveira. O Alex Oliveira vem descendo, ou melhor, Léo Oliveira, já vira lá com o Arthur, passou para receber o Dudu, o Arthur segura a bola, agora sim o Dudu recebeu lá do lado canhoto, vai fazer o cruzamento, faz a finta, ameaçou cruzar, toca para o jogador que era o Serginho, a zaga da Portuguesa, o Gustavo Henrique tirou. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Estamos chegando a 10 minutinhos desse primeiro tempo. A equipe da Ponte Preta vem descendo com o Pedro Vilhena lado. O Pedro Vilhena vai fazer o cruzamento para dentro da grande área. A bola passa por todo mundo, não passa pelo Jean Dias. Tentou fazer o domínio, tira a zaga, mas já havia sido anotado. Falta do Jean Dias em cima do Lucas Hipólito. E a falta aconteceu, Anderson. Marcou certo, talvez. De novo a Éder. Ela tá acertando, começou a acertar, hein? 10 minutinhos, o placar do Majestoso está desta maneira. Ponte Preta, 0. Portuguesa, também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Legal demais ter você aqui conosco na nossa transmissão, nessa jornada esportiva da Grigo. Vai deixando a sua mensagem, vai deixando o seu like aí na nossa transmissão também. Daqui a pouquinho eu vou chamar Wagner Ferreira, daqui a pouquinho eu vou chamar Beto Bassan para as análises desses primeiros 10 minutinhos de jogo, 0-0. Fernando Henrique vem descendo, faz o lançamento lá na frente com o jogador que é o Hudson, ele já pegou, tenta fazer o domínio, chegou Danilo Barcelos. Coloca a bola em lateral, tem pressa, já bateu, sai jogando com o Alex Silva faz o domínio, a marcação em cima dele é do Dudu, ele joga ali no círculo central com o Alex Nascimento vem descendo, já joga aqui na canhotinha com o Lucas Hipólito faz o domínio, joga na frente, recebe o Cristiano de calcanhar, toca na frente, tá cheio de lero-lero, Cristiano, achou o Maceió pelo lado canhoto, chega na linha de fundo, chega a marcação do Simon, ele levou, bateu para dentro do gol, tava lá o Léo Oliveira. Ele faz o domínio, chega a marcação do Maceió em cima do Léo Oliveira, caiu, a Edna marcou falta. Wagner Ferreira, 11 minutos e meio, 0-0, e a Macaca. Bem, a Portuguesa começou melhor o jogo, hein? Isso é inegável. Já chegou por 2 ou 3 vezes, procurando sempre o lado esquerdo aqui com o tal de Maceió, fazendo uma dobra aqui com o lateral esquerdo Lucas Hipólito, e a Ponte encontrando alguma dificuldade para chegar até o gol do goleiro Rafael Santos. A defesa da Portuguesa está muito bem plantada e a Ponte encontrando dificuldade para chegar. Até agora, só um chute a gol por cima do Iago Dias. E só, a Ponte está encontrando dificuldades no jogo. A equipe da Portuguesa vem descendo de novo no campo de ataque lá do canhoto com o Cristiano. Número 10, cheio de lero-lero, joga bem o número 10, joga a bola com o Maceió, chega na linha de fundo, a marcação em cima dele é do Simon. O Simon para o Maceió, rola do ladinho com o jogador que é o Daniel Júnior. Daniel Júnior faz o domínio, joga mais atrás com o Lucas Hipólito. O Jean Dias marca a distância, ele defende, toca a bola com o Alex Nascimento no círculo central, devolve com o Fernando Henrique. Fernando Henrique de perna direita, achou, tem liberdade, o Lucas Hipólito pelo lado canhoto, joga na frente com o Cristiano, Cristiano faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe o Simon de cabeça, tira.
mas não para. A Portuguesa insiste, sai jogando lá com o Daniel Júnior, a bola bateu no jogador Ponte Pretano, saiu, é lateral para a Lusa. Beto Bassan, 12, estão chegando a 13, e é Lusa. Tá bem no jogo, tá jogando com a linha alta, então a gente percebe nitidamente 4 jogadores na frente, o número 5, né? O Fernando protege bem a zaga, uma zaga bem postada, e com isso sufoca o time da Ponte. A Ponte não está conseguindo jogar. A linha da Portuguesa está bem alta, dificultando a saída de jogo da Ponte. O número 5 fica bem postado aqui atrás, o Fernando, protegendo a zaga, às vezes sendo o terceiro zagueiro, e está dificultando muito para a Ponte. Portuguesa um pouco melhor no jogo que a Ponte, tá? A Ponte Preta sai jogando no setor defensivo, Danilo Barcelos. A Portuguesa faz uma pressão na saída de bola e já recuperou a bola. Bola com Alex Nascimento, recua com o Rafael Nascimento. Rafael Nascimento sai jogando com o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique já achou do ladinho, já recebeu. Quem tá lá é o Hudson. O Hudson obedecendo, era a marcação do Serginho. Ele vai levando, toca mais à frente com o Daniel. Com o Maceió, devolve a bola com o Hudson. Vem a marcação do Danilo Barcelos. Caiu a Edna. Manda continuar, diz que não foi nada. Sai jogando a equipe Ponte Pretana. Lá no setor defensivo. Sai jogando com o Léo Oliveira. Léo Oliveira toca com o Dudu. Dudu devolve a bola mal pro Léo Oliveira. A bola fica com o Lucas Hipólito. O Alberto Valentim aqui na nossa frente ficou louco da vida com essa jogada. O Cristiano faz o domínio, a marcação do Maguinho em cima dele. Tava o Emerson, a bola sobra ainda com o jogador da Portuguesa. Faz o cruzamento para dentro da grande área. Eu vi o jogador da Portuguesa segurando o Arthur. Chega, vai fazer o gol. A bola passa por todo mundo. Eu vi o jogador da Portuguesa segurando o Arthur dentro da grande área, Celso. Eu acredito foi que ela marcou o que você e eu vimos, né? Ela marcou a falta. Ela marcou a falta, exatamente. Aí, foi bem nítido o jogador da Portuguesa segurando ali o Arthur dentro da grande área. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Atenção você que tem salão de beleza e utiliza aparelhos como secadores de cabelo, chapinhas e máquinas de corte. A Eletrolar tem peças e acessórios e faz a manutenção de todo esse seu equipamento com rapidez e garantia. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado 272, telefone 3231-3299. Tá aí, alguém me chamou? Anderson, ela pediu para esperar, tem um jogador da Ponte sentindo, eu não sei se é o Danilo Barcelos ou se é o Simon. Não, o Simon tá ali. Vamos ver daqui. Seria o Danilo Barcelos, acho que está sentindo lá perto do... É ele mesmo. Danilo Barcelos. Ele mesmo. Ela pediu para esperar um pouco. Celção, eu juro que eu achei que você estava do outro lado. Agora que eu tô vendo você aqui no gol do fundo. Eu estranhei mesmo. Você falou, você tá pertinho aí. Eu falei, Jesus, onde que ele acha que eu tô? Mas é isso aí, vamos para cima. Pessoal, qual é a dúvida aí do 11 e do 19? O 11 é o Daniel Júnior. Do 11 o Daniel Júnior, Joga né? lá pela direita. Aqui na esquerda, É que o tá fazendo Maceió. uma fumaça aqui, é o tal de Maceió, 19. Exato, exatamente. Vai ser cobrada a falta agora sim. Diogo Silva prepara para fazer a cobrança de perna direita. Ele pede para a galera avançar, hein? Agora o time porque a Portuguesa marca muito em cima. A Ponte tentou sair jogando 2 vezes lá pelo setor defensivo, tocando a bola. Não deu certo, não. Vem descendo a equipe da Ponte Preta com o Jean Dias. Ganhou, passou o Maguinho. Já recebeu, vai levando na linha de fundo. Faz o cruzamento para dentro da grande área. A bola passa por todo mundo, não passa pelo Gustavo Henrique. Sobra com o Arthur, mata no peito, põe no chão. Chega, coloca mais atrás com o Danilo Barcelos. Danilo Barcelos joga com o jogador que é o Dudu. Dudu tentou tocar de calcanhar, perdeu a bola. Sai jogando a equipe da Portuguesa. No contra-ataque, sai jogando com o Alex Silva. Toca a bola com o Daniel Júnior. Daniel Júnior rola com o Gustavo Henrique. Bate para frente. Chega a marcação do Emerson. Levou a melhor o jogador, o Henrique Almeida. Vem descendo a equipe da Portuguesa. Pelo lado direito tentou passar pelo Simon. Não conseguiu, não. Bate para frente. Matou bonito o Arthur. Faz o domínio, a torcida gosta. O Arthur toca na frente. A bola com o Serginho. Serginho na marcação. O Alex Silva caiu. Pediu falta. Edna marcou. Falta do Alex Silva em cima do Serginho, né, o Celso? Exatamente, falta do Alex Silva em cima do 37 Serginho da Ponte. Vai chamar para conversar. Gosta de conversar. Gosta também. de um bate-papo. O Vagnão disse que Vamos convidar ela para a resenha dos amigos. será um prazerzaço, hein? O Vagnão disse que ela dá um tapinha nas costas e dá aquela conversadinha, né, Wagner? Me ajuda aí. Vamos que vamos. Assim ela vai levando a carreira dela. Grande Mário Eduardo, grande Marião. Boa noite, Rádio Grill que veio, 3 pontos para Macaquinha. Olha aí, ó, Luiz Henrique Zanqueta também ligadinho com a gente. Valeu, Luizão, tá trabalhando até agora, Luizão. Carambas, hein?
Um abração, ter você junto conosco aqui na nossa transmissão da Rádio Gringo. Lateral para a Portuguesa, lado direito do campo defensivo. O Alex Silva bate na frente, já recebeu o jogador Cristiano. Joga com o Daniel Júnior, tem liberdade lá pelo lado direito. Chega a marcação do Arthur em cima dele. Leva melhor o Arthur, mas já recupera a posse de bola a Portuguesa. Tenta fazer inversão lá para a direita, para canhota, para ninguém. A bola vai saindo, é lateral para a equipe da Ponte Preta no setor defensivo, lado direito. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. A equipe da Ponte tenta sair jogando lá com o Léo Oliveira no centro, o Hudson. É briga de gente grande ali, hein, Beto? O Hudson e o Léo Oliveira são dois, vamos dizer assim, dois armários. Dois armários e a Edna pequenininha no meio dos dois. Se eu fosse ela, eu saía de lá, viu? Ei, Anderson. Oi. Eu acho que tá mal no jogo o Dudu, hein? Não tá legal, não. Não tá legal. Já errou vários passes, verdade, viu, Celso? Bem. E aí, o Wagner Ferreira, o número 8 da Ponte Preta? A marcação alta, né? Como disse o Bassan, a Portuguesa sufoca a Ponte, não tem saída de bola. E como é um homem de meio campo ali, o Dudu tá encontrando dificuldades. E a Ponte vem descendo aqui pelo lado direito, Vinha. O toque do Maguinho pro Jean Dias foi muito ruim, a bola saiu, é lateral para a equipe da Portuguesa. Você curtindo a jornada esportiva da Grigo, é bom demais ter você conosco. Vai mandando a sua mensagem, vai deixando o seu like também na nossa transmissão, isso ajuda demais a gente. E o público melhorou bastante, Celso? Anderson, olhando aqui, eu acho que a gente vai ficar nas faixas dos 3.500, 4.000. Vamos passar disso não, viu, Anderson? É jogo contra o Santos, você chegou muito próximo, né? Falou que ia dar 7.000, chegou muito próximo. Vou dar uma olhada aqui, deixa eu dar pelo menos o primeiro tempo, eu te falo. Anderson. E aí que vem da Ponte Preta, bola com o Jean Dias dentro da grande área. Tava levantada a bandeira, já tinha anotado o impedimento do Jean Dias, Celso. Isso, impedimento do Jean Dias, 7 da Ponte. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Fique sócio do Clube Concórdia, aliás, dia 28 de fevereiro. É isso mesmo, Beto? 28 de fevereiro, baile do Azul e Branco, baile de carnaval lá no Clube Concórdia. Já está sendo vendidos os ingressos. Procure a secretaria, daqui a pouquinho o Beto passa o telefone, se você quiser entrar em contato por telefone, lá na secretaria do Clube Concórdia, vá que é sensacional. A banda Samba de Leve, vai ter, enfim, é um baile de carnaval, noite do Azul e Branco lá do Concórdia, é simplesmente sensacional. Anderson, Oi. pergunto eu ao presidente do Clube Concórdia, baile do Azul e Branco, tem que ir de azul e branco? De preferência, viu, Curca? De preferência. Ah, que bom. O clube agradece se for de azul e branco. Viu? Fechou. E a Ponte Preta vem descendo aqui pelo lado canhoto, bola com o Maguinho, a marcação do Lucas Hipólito. Maguinho tentou colocar a bola na frente. Bateu no 7 da Ponte, resbalou nele. Era o Maguinho, número 2, então bateu. Eu já ia anotar o primeiro escanteio do jogo, mas você tá de frente pro lance agora sim, né? Tá dizendo, eu acredito em você. Sai jogando a Portuguesa, campo defensivo, a bola com o Lucas Hipólito, lado direito, já joga ali no campo intermediário defensivo com o Alex Nascimento. Agora sim o jogo já fica mais naquele de estudo, né? Já começou um pouco mais movimentado, a Portuguesa marcando em cima. Vamos ver se a Portuguesa vai aguentar essa marcação. Tentou sair jogando, recuperou a bola, o Dudu vem descendo a equipe da Ponte Preta lá pelo lado canhoto. Tá passando o Arthur, ele toca a bola com o Arthur, preferiu o Pedro Vilhena, tentou fazer o cruzamento, bate em cima do Alex Nascimento e sai. Em escanteio para a equipe da Ponte Preta, o primeiro da Ponte, o primeiro do jogo. Agora sim, Pedro Vilhena tentou jogar na área, bateu no quarto zagueiro da Portuguesa, linha de fundo, escanteio, vai para a bola, Serginho, lado esquerdo da Ponte Preta. Vai Serginho fazer a cobrança, Wagner Ferreira. O Pedro Vilhena fez essa jogada certinho, porém não tinha ninguém ali na área da Ponte, hein, para finalizar. A Ponte também sente a presença da Portuguesa e não está chegando com todos os seus jogadores, não. Essa bola foi cruzada, para sorte, a Ponte ganhou um escanteio, porque ninguém ia aproveitar esse cruzamento. Então tá aí o escanteio, a bola parada, quem sabe nesse escanteio aí a Ponte consiga aproveitar. 22 minutinhos jogados, escanteio para a equipe da Ponte Preta, dá o Serginho para fazer levantamento para dentro da grande área. Perna direita, tá autorizado, bate para dentro da grande área, sobe o Gustavo Henrique, tira de cabeça. Vai sobrando aqui o Maguinho, tá sozinho no campo defensivo. O Maguinho joga lá do lado direito para ninguém. É o que dava para ele fazer. Se ele bobeia, o centroavante da Portuguesa ia
abafar e podia complicar a situação. Ele tentou jogar no Danilo, no Arthur, né? E a bola foi muito forte. Lateral já batido da Portuguesa, trabalhando com o Gustavo Henrique, recua a bola com o Rafael Nascimento, o goleirão dentro da grande área, sai jogando com o Fernando Henrique. Fernando Henrique, a marcação do Jean Dias à distância, também tem a marcação do Serginho, ele já toca com o Hudson. O Hudson vem descendo a Portuguesa lá do lado direito do campo defensivo, ultrapassa a linha que divide o gramado, tá passando o Alex Dias, ele prefere o toque com o Daniel Júnior, devolve com o Hudson, Alex Silva colocou a bola para fora. Tocou mal na bola também o Alex Silva, a bola saiu, é lateral para a equipe da Ponte, lá do lado canhoto. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 19 997948665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. A equipe da Ponte Preta trabalhando com o Serginho, devolve com o Pedro Vilhena, tentou fazer o toque, chega na marcação ali, o Léo Oliveira já joga com o Maguinho do lado direito, tem espaço, tem liberdade, tá correndo o Jean Dias, ele prefere o cruzamento, a bola bate em cima do Lucas Hipólito, sobra com o Dudu faz a finta em cima do jogador que é o Maceió, achou bonito, o Pedro Vilhena já jogou na direita com o Jean Dias, vai fazer o cruzamento para dentro da grande área, não, preferiu o toque com o Dudu, dentro da grande área, devolveu a bola com o Jean Dias, vai fazer o gol, bateu pro gol e... inacreditável! O Dudu tentou arremate pro gol, tava ligado na jogada, o Rafael Santos colocou escanteio para Ponte Preta, chegando a equipe macaca, da equipe da macaca, Celso. Defesa providencial do Rafael Santos, de perna esquerda, jogou para a linha de fundo. Defesa importante, hein? Porque essa bola tinha caminho do gol. E vai para cobrança de escanteio, Danilo Barcelos. Tá o Danilo Barcelos, tá o Jean Dias ali também para fazer o levantamento para dentro da grande área. Provavelmente o Danilo Barcelos de perna canhota. Não, saiu jogando curtinho com o Jean Dias, devolve a bola com o Danilo Barcelos, vai fazer o levantamento, passou, tem o Pedro Vilhena, ele prefere o lançamento, tira Alex Nascimento, complementa ali na jogada o Maceió, coloca na frente, não tem ninguém. Tem apenas o Diogo Silva que faz o domínio. Chega ali o Daniel Júnior na marcação, o Diogo tenta inverter lá para canhota, muito mal. Essa nem com motorzinho ele ia pegar, hein? Mais um toque que merece, hein? Wagner Ferreira, a Ponte errando vários passes nesse 25 minutos jogados nesse primeiro tempo, hein? A rigor a Ponte chegou duas vezes, né? Um chute por cima, ganhou um escanteio há pouco e agora esse escanteio que a bola foi finalizada e o goleiro acabou mandando para fora. Mas a Portuguesa me parece um time mais assentado no campo, entendeu a proposta de jogo e a Ponte está demorando para encontrar o seu melhor futebol. E vem descendo a equipe da Macaquinha, bola com o Dudu com Pedro Vilhena no círculo central, voca a bola aqui pelo lado direito, tem o jogador que é o Maguinho vem descendo, passou o Pedro Vilhena, recebeu já dentro da grande área, lado direito a marcação do Alex Nascimento, ele devolveu com o Maguinho, fez o cruzamento para dentro da grande área, tira Gustavo Henrique, agora já estava levantando aqui o auxiliar marcou impedimento. O Gustavo Rodrigues de Oliveira marcou impedimento do ataque Ponte Pretano. O Luiz Henrique está perguntando aqui, Beto, será que teremos sorteios de ingresso para a noite do azul e branco do Clube Concórdia? Bem pensado. Podemos sortear sim, lógico. Só se for de azul e branco, hein? Só se for de azul e branco. Podemos sim, Anderson. Tá aí, ó, Luizão. Pediu, o presidente do clube autorizou. Então vamos ter sim, a gente faz numa jornada esportiva mais próxima do dia lá para ver direitinho. A Portuguesa sai jogando no setor defensivo, a marcação do Jean Dias em cima do Alex Nascimento. Marcou falta do pequenininho Jean pode Dias. Ter machucado o jogador da Ponte. Tá com a mão no rosto do Jean Dias ali. Exatamente. Né? Beto Bassan. Bem na nossa frente aqui, não teve intenção, os dois começou a cair, realmente bateu a mão no rosto do jogador da Ponte. Mas não teve intenção nenhuma o zagueiro da Portuguesa. Não é para toda essa encenação, né, do Iago, né? Já levantou. Fala. Ô Wagner, sabe o que a produção me avisou aqui agora? Acabou de me avisar. Amanhã, a partir das 19 horas, jornada esportiva da Grigo, Guarani, São Paulo. Amanhã. Opa, direto do Morumbis. Do Morumbis, exatamente, está dizendo aqui. Então amanhã você vai curtir então jornada esportiva da Grigo, Guarani, São Paulo. E a Edna agora vai... Tá indo lá no... Tá indo lá com... No VAR. É no VAR? Tá indo no VAR. Opa, não sei será? Não, se ela tá indo, o Beto Bassan, se ela tá indo, ela vai ver ali um lance que pode ser expulsão do número 4, Alex Nascimento.
Eu comentei que realmente pegou. No meu ver, bem na nossa frente aqui, não vi intenção nenhuma. Os dois caindo, né, naturalmente abre o braço e acaba batendo no jogador da Ponte Preta, no rosto do jogador. Mas quando chama, né? Não vi. Quando chama, normalmente a juiz vai acatar. Mas não vi. Quem tá no VAR hoje é o Vinícius Furlan. O Vinícius Furlan tá conversando agora ali com a Edna Alves Batista. Wagner Ferreira, e aí? Bem, eu observei bem o lance, foi bem à nossa frente. O jogador da Portuguesa tinha a posse de bola. Aí veio, é o Iago, né? Isso, O Jean Iago Dias. veio Jean por Dias. trás. Jean Dias. O Iago tá na Portuguesa. Exatamente. Ele chegou chegando. Aí o jogador da Portuguesa também não deixou barato e abriu a asa. Realmente atingiu. Agora, a verificação... Vamos ver o que ela vai fazer. A verificação é se houver intenção. Tá voltando ou não. ali agora. Ah, cartão vermelho pro Alex Nascimento, zagueiro da equipe da Portuguesa. Aos Tá 27. expulso, 28 minutos e meio. Tá expulso o zagueirão da Portuguesa. Uma jogada ali que o VAR chamou, interpretou um braço ali, um soco, né, na cara do Jean Dias. E os jogadores da Ponte estão pedindo a falta, né? É falta, né? É. É falta. E vai ser falta. É falta aqui na nossa frente, lado direito. Vai vir bola na área. A Portuguesa tem um a menos. Agora a Macaca pode aproveitar agora esse jogador a menos, né, o Wagner Ferreira? Fica a dúvida aí. Para mim, a primeira falta foi cometida pelo jogador Jean Dias em cima do zagueiro da Portuguesa. O jogador da Portuguesa, o Alex, na sequência revidou. Então, a primeira falta deveria ter sido marcada. De qualquer maneira, a arbitragem entendeu, depois dessa bola parada aí para o time da Ponte, Portuguesa com um homem a menos, agora o jogo pode mudar de figura. Falta. E ela está explicando aqui pro 19 da Portuguesa, que é o Maceió, Isso. que ele usou o cotovelo. Então, é o gesto que ela fez aqui, por o motivo da expulsão. E já tá ali o número 14 da Portuguesa, pronto para entrar. O número 14 da Portuguesa é o Maurício. É isso mesmo, Celso? Tá ali conversando Exatamente, com a Mariana. Maurício. Vai levantar a placa agora, a primeira alteração do técnico Cauã Almeida. O Alex Nascimento foi expulso e vai ter mexe-mexe na equipe da Portuguesa nesse momento. Vamos ver se vai ter a falta primeiro, se vai alterar primeiro. O Cauã Almeida tá com os braços levantados. Vai sobrar pro Henrique Almeida, né, o Celso? Isso, número Henrique Almeida, número 9, né? Centroavante, que vai sair. Tá aí. Já saiu, né, André? Já saiu. Primeira alteração da equipe da Portuguesa. Entrou o Maurício, 14, para repor a zaga ali no lugar do Henrique Almeida. A Ponte Preta faz a cobrança dele no Barcelos. Joga com Pedro Vilhena. Jogada ensaiada. Era com o Serginho. A bola passa e vai para fora. Ensaiada, mas nem tanto assim, né, ô Celso? Eu acho que o melhor antes seria alçar a bola na área, né? Tava cheio de jogadores da Ponte Preta na área. Ele tentou voltar com o Danilo Barcelos, bateu muito forte na bola, linha de fundo já cobrado pela Portuguesa. Beto Bassanha, bom, teve que repor a zaga, né? E sobrou pro Henrique Almeida numa dessa, Portuguesa com a menos. Exato. Repôs a zaga, mexeu no ataque, vai ficar com um centroavante, né? Tô vendo aí indo pro lugar lá no centroavante Cristiano, camisa 10. Vamos ver agora como é que fica a Portuguesa, como se comporta a Portuguesa agora com um a menos. Fica mais difícil, mas hoje em dia o vigor físico manda muito, a técnica manda muito. Nós vamos ver como se comporta o time da Ponte jogando com um a mais em cima da Portuguesa. Agora, para colaborar com vocês aí, a Ponte precisa ficar esperta também com o zagueiro, né? O Simon com cartão amarelo, né? Tem isso, verdade. Bola recuada com o Rafael Santos. Ali o goleirão da Portuguesa sai dentro da grande área, bate de direita, tá buscando o lado direito da Portuguesa, campo de ataque, mas a bola saiu para fora, em arremesso lateral para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 32 minutos, primeiro tempo de jogo aqui no Majestoso. É a terceira rodada do Campeonato Paulista. O placar está assim.
Ponte Preta. Lá venezuela, a equipe da Portuguesa, bola com o Daniel Júnior, bateu inacreditável a defesa do Diogo Silva. Ah, meu Deus, a Portuguesa perdeu o gol, pode-se dizer. Perde uma grande chance a equipe da Portuguesa, como disse o Celso Fittipaldi, Beto. Verdade. Portuguesa perdeu a defesa também. Eu estava dizendo o placar do jogo, o placar está assim. Ponte Preta. 0. Portuguesa. Também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. Na hora de falar o placar, quase que tem alteração. Mais uma defesaça do Diogo Silva, hein, Wagner? E que lambança do Simon, hein, para colaborar aí. Bola Exatamente. cruzada na área. Não se faz isso, né? O vacilo da zaga da Ponte, veja só, um time com um a menos quase que aproveita esse vacilo aí para fazer o gol. Seria inacreditável, né? Como disse como costuma dizer o nosso Anderson Gregoleiro. E sai jogando a equipe da Ponte Preta, setor defensivo. Lado direito, bola com Pedro Vilhena. A marcação do Cristiano em cima dele. Opa! Falta do Tem que Cristiano. amarelar, né, Anderson? Sem bola por trás. Ele pegou ali, ele deu aquela pegadinha de leve no Pedro Vilhena. Falou, acabou. Acabou de fazer a falta. Mais uma falta. Bola com o Emerson, sai jogando o Simon pelo lado direito. Ele faz o domínio, ninguém chega na marcação dele. Ele ameaça fazer o lançamento, segura, toca com o jogador ali, que é o Serginho. Ele foi ajudar lá no centro do gramado. Devolve a bola com o Simon, faz o recuo com o Emerson. No setor defensivo, a Ponte Preta vai trabalhando. Tem um a mais a Macaquinha. 34 minutos jogados aqui no Majestoso. 0-0 o jogo por enquanto. Ninguém mexeu no placar, ninguém balançou as redes por enquanto. O Simon faz o lançamento, subiu o Maurício de cabeça. Complementa o Alex Silva. Dá um chutão lá na frente, faz o domínio o Emerson. Chega Cristiano na marcação e já acha o Danilo Barcelos. Lá na canhotinha, campo defensivo, fez o lançamento pro Léo Oliveira. Eu achei que estava em posição irregular, vai continuando, tentou bater pro gol. Faz a defesa. O Rafael Santos estava fechando o Jean Dias. Celso Fittipaldi, ele preferiu chutar para o gol ou ele errou o cruzamento? Não, ele errou, Anderson. Ele olhou, ele tentou jogar na área, pegou mal na bola, a bola foi na mão do goleiro. Detalhe, né, Wagner? Os dois homens de frente da Ponte Preta, você percebe ali o Jean Dias e também o Serginho, são jogadores que, perto dos zagueiros da equipe da Portuguesa, a estatura é bem abaixo, né? Bem postada a defesa da Luz ali. Mas a Ponte está crescendo no jogo, aproveitando do homem a menos da Portuguesa. E lá obedecendo a equipe da Ponte Preta, Jean Dias toca a bola com o Dudu faz o rodopio, perde a bola para o Maceió. Maceió caiu, a árbitra do lado marcou a falta para a equipe da Portuguesa, setor defensivo lá do canhoto. Isso, falta marcada. Continua mal no jogo, Dudu. Essa bola dava para ele dominar e tentar fazer uma transição. Foi virar o corpo, perdeu a bola e fez a falta. Interessante que o Alberto Valentim manda todo o time da Ponte, todo não, né? Uma parte, eles são 6 que podem fazer o aquecimento. Acho que ele já vai voltar para o segundo tempo com mudança, hein, Anderson? Vai, hein? Com certeza vai. Quem que você colocaria? Ô Anderson, mas no jogo contra o Santos aconteceu a mesma coisa. Eu até cravei, tem mudança. Ele voltou com o mesmo time. Não, ele pode fazer o seguinte, ele pode entrar com o Elvis, já que a Ponte vai manter os dois atacantes, agora sim, o Elvis vai ter com quem? Para quem fazer o lançamento, para quem fazer a jogada que ele sabe fazer. Porque no jogo contra o Santos, o técnico tirou os dois atacantes da Ponte. Aí colocou o Everton Brito, né? Discutível. Então o Elvis ficou ali, vou fazer o lançamento para quem? Hoje, talvez ele volte para o segundo com o Elvis, hein? Eu espero, assim, tô vendo essa leitura de jogo. E ele tem também o Darley, né? 90, que é centroavante de origem. Poderia aproveitar, né? Mas normalmente ele vem com Everton Brito, com umas peças aí. Com umas peças aí que... Bom, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Mas ele fez isso contra o Santos e não mudou, hein? A equipe da Ponte Preta tenta sair jogando o Dudu. Fez o passe errado mais uma vez o Dudu. Chega ali o Emerson, não quis saber de brincadeira, deu um chutão na frente. Quem tá na bola ali é o Léo Oliveira. Ele subiu, chega o Gustavo Henrique. Agora o Gustavo Henrique colocou a bola... A mão ali no rosto, pedindo falta, sai jogando a Portuguesa com o Hudson, toca com o Daniel Júnior, chega Danilo Barcelos, faz a falta, a Edna mandou continuar, demorou. Não. Deu a falta. Foi falta. Chegou chegando o Danilo Barcelos em cima ali do Daniel Júnior, tá caído o jogador da Portuguesa lá do lado direito. Ele levou a mão no rosto para querer dizer que foi agredido. Agora vai ser assim, né? Muito mimimi. Ele vai tentar ver se a árbitra vai usufruir da lei da compensação, né?
Aí a Ponte que tá com o jogador a mais, o Alex Nascimento, o zagueirão número 4, foi expulso aos 28 minutos. E saiu jogando errado, a Portuguesa recuperou a posse de bola ali. O Léo Oliveira, ele para, achou o Jean Dias dentro da grande área, lado direito, a bola passa um pouquinho, ele já retorna a bola, vai tentar fazer o cruzamento, para na frente do jogador da Portuguesa, que é o Lucas Hipólito, toca com o Pedro Vilhena, ele devolve com o Maguinho, faz o cruzamento para dentro da grande área, fez a matada aí, e devolveu a bola com o Léo Oliveira, bateu, explode no Alex Silva. Chega, Alex Oliveira, leva melhor ainda, tenta chegar na linha de fundo, a bola bateu em cima do Hudson, saiu. Escanteio. Escanteio é o terceiro escanteio do jogo, terceiro escanteio da Ponte. Serginho na bola. A torcida da Ponte vai fazendo a festa. Ô Celso, tem mais do que 4 mil hoje. É, melhorou. Vou chutar aí uns 5 mil, Anderson. Escanteio, sai jogando curtinho com o Danilo Marcelos, passou o Serginho, vai fazer o cruzamento para dentro da grande área, cruzou, a bola passa, não passa pelo Fernando Henrique, tira de cabeça, agora a Portuguesa tenta engatar o contra-ataque com o Hudson vem chegando, chega a marcação, opa! Vai tomar cartão. Não tem, não. Chegou o Dudu, que foi expulso já contra a partida do Novo Horizontino, amarelou para ele? É, amarelou pro Dudu. É 8 da Ponte, né? Dudu, aos 38 do primeiro tempo. 38 minutos, amarelinho. Ele foi expulso lá com 33 em Novo Horizonte e um lance parecido. Rapaz. Tá mal no jogo, hein? Tá mal no jogo. Não sei o que tá acontecendo, não. Tá aí, o segundo cartão amarelo para a equipe da Ponte Preta. O Simon levou logo no primeiro minuto do jogo e agora o Dudu aos 38 do primeiro tempo. Vou aproveitar aqui a Rádio Grigo, a Rádio dos Amigos. Assistência técnica para ventiladores, circuladores de ar e exaustores é com a Eletrolar. Manutenção, peças e acessórios de todas as marcas. Controladores de velocidade, globos, hélices, interruptores com correntinha e muito mais. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado 272. Telefone 3231-3299. 3231-3299. Esse é o telefone da Eletrolar lá na Álvares Machado 272. Agora sim, reiniciada a partida, o Lucas Hipólito toca com o Maurício recua com o Rafael Santos, chega na marcação, Pedro Vilhena, o Rafael Santos se apavorou, colocou a bola para fora. Lambança. O Jandia já bate, o Léo Oliveira já recuperou ali a bola, toca a bola com o Dudu pediu falta, foi marcada. Falta do Fernando Henrique em cima do Dudu, falta que pode levar até um certo perigo para a meta do Rafael Santos, o Celso. A falta foi marcada, os jogadores da Ponte, o lateral, o número 6 e o Ian Dias discutindo, trocando supapos ali, ó. Olha lá. Aí a Edna, e a professora no meio lá. Ela tá ali, tá chegando junto nos dois, hein? Precisa acalmar o jogador da Ponte, senão ela vai meter um vermelho aí, né? O Wagner Ferreira, o Beto, pode falar, Beto, você pegou o microfone, pode falar à vontade. Mas assim, o Wagner, o Jean Dias, a Portuguesa tá com um jogador a menos. O Jean Dias não pode entrar na pilha e querer ficar, né, batendo boca com o jogador da Portuguesa. É, porque... Ela chamou ele lá. Mesmo que veladamente, pode haver a lei da compensação, né? Qualquer deslize aí da Ponte, ela tentar equilibrar as coisas e expulsar um jogador da Ponte. Avisou os dois, acabou. A próxima vai pra fora. Tá aí. O Luiz Anqueta tá dizendo aqui que o Dudu tava quase certo para jogar no Guarani. Preferiu jogar na Ponte Preta. Vários jogadores fizeram isso, o resultado péssimo. Será que o Dudu é o próximo a alimentar essa estatística? É bom jogador, viu, Luiz Anqueta? Só que eu tô achando ele com muita, vamos dizer, muita firula no jogo de hoje, sendo mais objetivo. Falta para Ponte Preta, vai fazer a cobrança. Tá na bola ali o Serginho, tá também o Danilo Barcelos. Danilo Barcelos de perna canhota. Tem um jogador da Ponte bem ali no centro. Quem partiu na bola, tentou fazer o cruzamento, vai o Danilo Barcelos de perna canhota, agora decidiu, partiu, o Serginho bateu, bola bate no Cristiano e vai para fora. Escanteio. Bem, escanteio para Ponte Preta. Ele tentou fazer o domínio ali de peito, mas não deu tudo errado ali para o jogador da Portuguesa, né, Celso? Exatamente, bateu no zagueiro da Portuguesa, foi para o escanteio. De novo, Serginho na bola, quinto escanteio do jogo, Anderson. É o quarto escanteio da Ponte. Apenas a Ponte teve aí escanteios marcados nesse primeiro tempo, por enquanto. 41 minutos e meio jogados nesse primeiro tempo, a Ponte Preta tem um escanteio. Tá lá, o Danilo Barcelos levanta o braço direito. Serginho deixou a bola, o Danilo Barcelos agora vai de perna canhota. Faz o levantamento para dentro da grande área, subiu, sai, a bola tira. Vai sobrando com o Pedro Vilhena, bateu, o gol bateu para fora. Pegou muito embaixo na bola, o número 17 da Ponte Preta, o Pedro Vilhena, Celso. Exatamente, pegou muito embaixo da bola, a bola subiu e foi para a linha de fundo, tiro de meta. O goleiro da Portuguesa está sentindo aqui, Anderson. Tá caído. Miguel.
Ô, Wagner, é certo eu dizer que a Lusa tá cozinhando o galo ou tá assando o bacalhau? Ah, pois é, agora ela sentiu, né? O problema de um a menos, a Ponte está crescendo no jogo, criando uma sequência de oportunidades não tão claras assim, diga-se de passagem. O goleiro não fez nenhuma grande defesa, não tivemos assim nenhum lance polêmico dentro da área, apenas os escanteios que estão se sucedendo, né? A Ponte Preta está pressionando, ganhou 4 escanteios, mas que não foram aproveitados na cobrança. Então a Portuguesa vai cozinhando aí, tentando levar pelo menos um empate nesse primeiro tempo. Engraçado, né, Anderson? Ele sentiu, disse que sentiu e bateu o tiro de meta com a perna que ele estava sentindo. Sentiu a pressão ali, né? Dá aquela resfriada. Bola de novo com ele. Rafael Santos de perna direita, bate na frente. O Cristiano tá lá, tá também o Emerson. Emerson de cabeça leva melhor. Já recupera a posse de bola, o Léo Oliveira no círculo central, passa a linha que divide o gramado, já abriu o Jean Dias para receber, o Léo Oliveira segura, agora sim, toca com o Jean Dias, mais atrás com o Maguinho mais atrás ainda com o Simon, no setor defensivo ele vai girando pro lado canhoto com o Emerson, agora achou o Danilo Barcelos lá na frente da geral da equipe da Ponte Preta, toca com o Arthur tentou fazer o domínio, recupera a equipe de bola portuguesa, mas já tava lá o Dudu toca a bola com o Serginho, vem descendo a equipe da Ponte Preta, chegou o Fernando Henrique na bola. Roubou bonito, mas tocou agora nos pés do Léo Oliveira, aqui do lado direito. Vai fazer o cruzamento para dentro da grande área, tocou nos pés do Hudson na meia-lua, sai jogando a equipe da Portuguesa. Um festival de passeado. Que lançamento pro Cristiano, vem descendo a equipe da Portuguesa pelo lado direito, invadiu a grande área, bateu pro gol. Espalma Diogo Silva. Sobra a bola com o Emerson, ele faz um recuo de peito pro goleirão. Beto Bassan, pode falar. Anderson, eu ia chamar a atenção pela postura da Portuguesa, tá? Tava jogando com o Fernando, cabeça de área bem fixo, com a reposição da expulsão, o Hudson voltou e está jogando lado a lado. Mas o Cristiano adiantou. O Cristiano, ele estava jogando de meia, um meia, camisa 10, e ele se adiantou, né, no lugar do centroavante que saiu. Né? O Daniel, é isso? O centroavante que saiu? Saiu o Henrique Almeida. O Henrique Almeida. E eu ia comentar no lance anterior. A Ponte tá com o volume de jogo, não está chegando, mas tem que ficar atenta com o contra-ataque da Portuguesa. Se observar agora, ó, o número 5 e o número 8, o Hudson e o Fernando lado a lado, volta o time da Portuguesa inteiro, mas na hora que sai para o ataque, o Cristiano, que é o meia, puxa como centroavante. Perigoso. E o meia está com volume por conta da expulsão, com um jogador a mais, mas a Portuguesa está bem postada em campo, viu? E um belo jogador, né? 3 minutos, Anderson. 3 minutos de acréscimo. 3 minutinhos, levantou a quarta árbitra Mariana Nani Batalha. Então vamos até 45 minutos passados já desse primeiro tempo de jogo. A Ponte fez uma jogada agora com o Serginho. Ele fez uma jogada bacana, tentou dar uma enfiada de bola pro Pedro Vilhena, só que ele esqueceu de avisar o Pedro Vilhena. O Pedro não entendeu. A intenção foi boa, sim. O Pedro estava esperando uma bola no pé, né? Aí não foi, aí não deu certo. E a Ponte Preta sai jogando lá no setor defensivo com o Arthur, devolve a bola com o Danilo Barcelos, tem do ladinho o Dudu, já recebeu o Dudu, ele parte, tem ali liberdade para jogar, achou o Léo Oliveira, já... A equipe da Ponte Preta vem virando da canhota para a direita, achou o Maguinho, já no campo de ataque, a equipe da Ponte Preta vem descendo, o Maguinho, ele segura, toca do ladinho com o Jean Dias, mais do lado ainda com o Léo Oliveira, vai jogando com o Dudu no círculo central, vira da direita para a esquerda, agora com o Danilo Barcelos. Danilo Barcelos já recebeu, abriu o Arthur para receber, chega a marcação do Daniel Júnior, já recebeu o Arthur, toca com o Serginho, tem o Léo Oliveira do lado dele, não sei porque que eu confundo o Léo com o Alex Oliveira, rapaz do céu. Bola com o Emerson no círculo central, vai virando com o Simon, a Ponte Preta vai trabalhando no campo ofensivo, o Simon vem descendo, vem a marcação dele em cima do jogador que é o Cristiano, faz a finta o Maguinho no carrinho, o jogador Maceió colocou a bola para fora, é lateral para a equipe da Ponte Preta, campo de ataque lado direito, já bateu, Léo Oliveira recebeu, toca atrás com o Simon, já achou no círculo central o Dudu vai trabalhando a bola no círculo central, vai virando para a canhotinha com o Danilo Barcelos, ali ultrapassa a linha que divide o gramado, a equipe da Ponte Preta, ele faz o lançamento com o Pedro Vilhena já dentro da grande área, o Maurício está na marcação dele, o Pedro Vilhena faz o domínio, chegou o Arthur, pode fazer o levantamento para dentro da grande área, é isso que ele faz, subiu o Maguinho de cabeça, colocou para fora, e acertou a cabeça ali, né, o encontro de cabeça do Maguinho, eu acho que é o jogador o Gustavo Henrique, agora os dois
departamentos médicos, tanto da Ponte Preta quanto da Portuguesa, vão rapidinho ali, porque houve o choque de cabeça mesmo, né, Celso? O choque de cabeça Maceió, sempre viu, perigoso. Anderson? Maceió. É sempre perigoso, né? Um choque de cabeça, né? É, problema, né? Você sente quando a coisa é grave, quando os próprios jogadores já reclamam a presença dos médicos, aí, dos massagistas, aquele negócio todo. Os dois jogadores, hein? Tanto da Ponte como da Portuguesa, jogo parado no finalzinho, poderia bem passar sem isso, já vai acabar o primeiro tempo, mas são acidentes de percurso. Na hora da cabeçada, né, da cabeceada do Maguinho, ele testou a bola, mas ele, no movimento da cabeça, ele acabou aceitando ali a cabeça do Maceió também. Está sendo atendido os dois jogadores, provavelmente, acho que vai colocar aquela touca, né, na cabeça daqui a pouquinho. A impressão que passa aqui é exatamente isso, Anderson. Vai fazer um curativo, pelo menos no Maguinho. Deixa eu aproximar aqui, para me ver qual que é a condição do jogador da Portuguesa. O Maceió já está até sentado, né? Também está recebendo atendimento, mas o Maguinho ainda continua ali. O Maceió já até levantou, né? O Maguinho é que preocupa mais, Anderson. Você está curtindo a jornada esportiva da Grigo. É a terceira rodada do Campeonato Paulista em 2025. Por enquanto, aqui no Majestoso, 0 para a Ponte, 0 também. A árbitra Edna deu 48, né? Até os 48, porém, já passamos dos 48 minutos, houve esse acidente aí. O Maceió já levantou, vem caminhando aqui Vai voltar ao campo, né? Para voltar ao campo. E foi escanteio, né, Wagner? Não, acho que não. Cabeceio. Eu tô vendo aqui o Danilo Barcelos, aqui, ó. O Danilo foi lá, viu? Não sei se ele vai dar um migué. Porque... Tá dando um migué, viu, Wagner? Também acho. Eu acho que acho que foi tiro de meta. Viu? Nitidamente foi o Maguinho que cabeceou essa bola. Eu também achei. O Maguinho cabeceou para fora, né? Mas vai que cola, né? Exatamente. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. O Maguinho tá de touca, hein? Tá de touca, né? Deu para perceber ali que ia abrir. E tá aqui o Danilo Barcelos. Foi escanteio mesmo, então. A bandeira tá ali, né? Tá aqui do lado. Tá pedindo pro Maguinho sair também. Mas não foi escanteio, não. Tá pedindo alteração, Maguinho, viu? Tá pedindo alteração, número 2 da Ponte. Exatamente, agora não dá mais tempo, né? Estamos com 50, mas eu acho que ela vai deixar rolar aí mais uns 1 minuto, pelo menos. Escanteio para Ponte Preta. Tá Danilo Barcelos para fazer a cobrança. Danilo Barcelos vai fazer o levantamento para dentro da grande área. O Maguinho não vai ter mais condições de jogo. Agora sim a Edna autoriza. 50 minutos passados. Danilo Barcelos de pé da canhota faz o levantamento. Sobe! O Rafael Santos caiu, pediu falta. Os dois jogadores, a bola vai sobrando com o Léo Oliveira. Léo Oliveira vira aqui com o Danilo Barcelos do lado direito. Ele faz o domínio, espera a chegada, chegou ali para receber o Jean Dias mais atrás com o Léo Oliveira. Léo Oliveira, todo o time da Ponte Preta praticamente na linha da grande área. Vem descendo pelo lado direito, Danilo Barcelos de pé da canhota, faz o levantamento para dentro da grande área. Sobe o Arthur, empurrou, pediu falta. A árbitra mandou continuar, Arthur bate, explode na zaga. Opa! Marcou a falta. Marcou a falta para a equipe da Portuguesa no setor defensivo. E o Maguinho voltou. Isso. Maguinho voltou. Acho que mas é o que você disse, viu? Eu acho que é só para terminar o finalzinho desse primeiro tempo, mas acho que ele não volta para o segundo. Tá aí. Estamos com 51 minutinhos passados, primeiro tempo de jogo. 0 para a Ponte, 0 também para a Portuguesa. Falta aqui a equipe da Portuguesa vai fazer a cobrança. O goleirão Rafael Santos pediu para todo mundo ir lá pro ataque. De perna direita, ele vai, bate. A árbitra Edna coloca o apito. E aponta o centro do gramado. Final de primeiro tempo aqui no Majestoso. 0 para a equipe da Ponte Preta. 0 para a equipe da Portuguesa. O que foi? Vai pro VAR? Vai pro VAR? Ué, mas ela apitou o final. Mas ela tá indo pro VAR. Se vai pro VAR... vai expulsar alguém. Ou é o Arthur subiu ali na jogada com o Rafael Santos. Se apitou, eu corria pro vestiário. Eu não ficava esperando, não. Pode ser isso. Pode. Você corria, Celso? Sumia pro vestiário. Olha lá, ela tá voltando. Ela tá voltando, uma decisão rápida.
Foi uma decisão rápida dela. Vamos ver quem que ela tá procurando ali. Tá chegando no Maceió, expulsa mais um jogador da Portuguesa. Tá expulso o Maceió. Exatamente. Número 19 da Portuguesa, mais uma vez o E Vinícius que o Furlan banco da chamou. Ponte tá fazendo ali, ó? O que o Não banco sei. da Ponte tá fazendo? Não sei, Arrumando sai de confusão. perto, exatamente, sai de perto, né? Aos 51 minutos, vamos dizer assim, porque a árbitra já tinha até encerrado o primeiro tempo e o VAR chamou ela, falou, opa, houve algum lance aqui, daqui a pouquinho a gente fica sabendo, ô Celso, tenta pegar essa informação aí embaixo, do que houve, que o Maceió já tinha sido expulso o Alex Nascimento, aos 28, e agora o Maceió, número 19 da Portuguesa, também levou vermelha. Como? É pênalti ou não? Não, ela tinha acabado o jogo, né? É. Mas o que foi? Eu não vi Então, nada, sinceramente. a expulsão Olha lá, é em tá chamando. relação à disputa de bola aqui na área que machucou Então. o Maguinho, né? Mas Então, o lance é muito rápido. Eu não consegui enxergar a maldade no lance. Eu vi uma disputa de bola. Beto Bassan, conseguiu ver algo, Beto? Também nada, Wagner. Também nada, Anderson. Não vi nada. Tô surpreso. Tô esperando ver o que pode ser. Agora, o que tá me chamando a atenção é a quarta árbitra ali, a Mariana. Parece que ela que chamou alguma coisa ali, viu? Ela que alertou. Vamos ficar de olho aqui, mas eu não vi nada. E aí, Maceió- Wagner? Maceió tá inconformado. Todos nós aqui estamos procurando o motivo da expulsão do jogador da Portuguesa. É uma revolta incrível, né, do time da Sai Lusa. meio que chorando, hein? Inconformado. Tá inconformado. Ele não quer sair, olha lá. Coloca a camisa sobre o rosto, o número 19 da Portuguesa, que já tinha, como já disse, já tinha Me um parece jogador a até menos. que tá chorando, viu, Anderson? Ele tá Vamos ver aqui, ele vai sair nitidamente aqui abalado, perto vai da... sair, né? Vai sair aqui, eu vou dar uma olhada. O Elson tá falando agora, só tá faltando o VAR fazer um gol. Olha que é o Elson, hein? O Elson que tá lá na arquibancada tá dizendo sobre o VAR. Sinceramente, não conseguimos entender por enquanto. O que a gente poderia solicitar de quem é companheiro do nosso grupo, que alguém esteve acompanhando pela TV, que possa informar alguma coisa que a TV pegou que a gente não conseguiu observar. A torcida tá xingando a Ed, não tô entendendo mais nada. Tá inconformado o jogador Maceió saindo aqui. Tá passando Pena que a próximo. gente não pode perguntar, né? Tá passando Tá ali saindo chorando. Né? Tá saindo chorando, tá chegando ali no túnel tá agora. chorando, realmente chorando com muita emoção, viu, Anderson? Bem emocionado. O jogador Maceió, entendendo ter sido injustiçado. Eu confesso para você, amigo, que eu estava perto, eu não consegui, até porque eu estou do lado oposto, então o lance foi, eles estavam de costas para mim, então eu não consegui ver nitidamente. Agora tem uma confusãozinha ali no meio de campo, ó, todo mundo em cima da Edna, o Hudson também bem inconformado. O Hudson está inconformado, Deve ter tá sendo falado. puxado ali. É. Agora sim, Celso, agora sim posso... Apita a árbitra final de jogo, que ela fez isso, apitou, o VAR chamou, ela expulsou o segundo jogador da Portuguesa nesse primeiro tempo. Tá aí, a Portuguesa vai para esse intervalo de jogo com 2 jogadores a menos. Vai ter que trabalhar a cabeça o técnico Cauã de Almeida para voltar para esse segundo tempo e segurar ali. E nós vamos tentar averiguar o que houve com o Maceió. Uma pena que a gente não pode perguntar, os jogadores passam perto aqui, mas a gente fica limitado, né? Sim, o fiscal tá aí. A gente não pode perguntar, o Hudson tá vindo aqui, todo mundo muito preocupado, muito... Arrisca aí, muito Celso, chateado. pegar alguém. Então, a gente arrisca, tenta mas... perguntar sem o microfone, Salsão, sem o microfone. Na verdade, Anderson, o pessoal fica pegando o pé da Edna, mas foi o VAR, né? Foi o VAR. Não foi ela. Eu perguntei aqui pro Jean Dias, eu perguntei, tá tenso o jogo, tá complicado, ele só balançou a cabeça, tal, me cumprimentou. Acho que ele me reconheceu, Anderson, e falou um oi pra mim. Oba, ele falou, oba, tudo bem. Eu vi ali você perguntando, mas enfim, não pode, né? São regras que a gente tem que seguir. Mas é isso daí, grande Thiago Ferraro, vamos, Macaca tá falando, Thiago Ferraro, legal vocês acompanhando a nossa jornada esportiva da Grigo, o intervalo da Grigo, eu vou chamar o intervalo rapidinho, e aí na volta, Wagner Ferreira e Beto Bassan Bastante inconformados os jogadores da Portuguesa aqui fazendo gesto pra gente, né?
A árbitra consegue... Mas não foi ela, né? O trio, vamos falar, o quarteto, ou sei lá, o quinteto, a arbitragem consegue descontentar as duas torcidas, Ana. O VAR hoje, como eu volto a repetir, o VAR hoje é o Vinícius Furlan. Vinícius Furlan, que é o dono do VAR hoje, que ele que chamou. Ó, o Wagner, pode dar aquela pincelada desse intervalo de jogo? Pois é, a Portuguesa começou bem o jogo, né? Mas a Ponte não soube aproveitar quando tinha um homem a menos, e agora a Portuguesa tem 2 homens a menos. Mas se isso for no finalzinho do jogo, já não vamos nem levar em consideração. Mas a Ponte encontrou dificuldade. Não é o mesmo time da partida contra o Santos. Descobri. Não. Opa! Vamos lá. Estava passando aqui o nosso queridíssimo Alberto César, lá da Pan News, né? Ele estava passando aqui agora, e eu perguntei, e aí, Alberto, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: o Maceió pegou aquele dedinho, vamos dizer, o terceiro dedo da mão, fechou os outros e apontou para alguém ali. O VAR viu isso daí. Então foi chamado, por isso a expulsão. Ele apontou aquele dedo, né, naquele sinal que a gente conhece, e apontou não sei para quem, mas foi o que o VAR captou. Então foi esse sinal aí, ele ofendeu alguém, o VAR pegou, levou o vermelho. Tá aí, então. Isso aí eu confesso para você que eu não observei, eu estava observando o atendimento dos jogadores e acabei não observando isso aí. Se foi realmente isso, tá explicado. Então mereceu, ninguém inventou nada, a expulsão foi correta. Tá aí. Viu, Anderson, precisa passar isso aí para um torcedor da Portuguesa aqui que está extremamente revoltado, querendo pular para o outro lado, e o Raios do Português está sozinho. Ô Beto, quer dar uma pincelada antes da gente entrar no intervalo da Grigo? A Portuguesa estava melhor no jogo, até a expulsão, as marcações altas, criando muita dificuldade para o time da Ponte. Teve a expulsão do zagueiro, segundo o VAR justo, mudou o posicionamento em campo, mas com um a menos fica difícil. Sobra sempre um jogador da Ponte, sempre um a mais, acaba sobrecarregando. Finalzinho agora, com mais uma expulsão, com 8 em campo, realmente não tem mais técnica. Aí provavelmente vai fazer 2 linhas de 4 e tentar não tomar o gol. Vamos ver o segundo tempo, com toda a certeza do mundo. Tá aí, então, o Celso está passando. Pode falar, Celso, pode falar direitinho. Ele fez o gesto obsceno para quem? Ele fez gesto obsceno, acho que para a quarta árbitra, pôs aquele dedo do meio, coisa e tal, e aí o VAR, ela chamou o VAR, eles viram, chamaram a Edna e a Edna expulsou. Indisciplinado, né? Jogo difícil, já você vai fazer um gesto desse, complicado. Aí a gente fala, mas a arbitragem, o jogador também não colabora, né? Eu chamei a atenção na hora da expulsão alguma coisa da quarta árbitra, sim, da Mariana. Eu chamei a atenção, não deu pra gente saber do que se tratava, o que foi, mas eu vi que ela estava envolvida. Então foi isso que aconteceu. Mostrou o dedinho para ela, que deve ser pequenininho o dedo dele, com certeza. Ela não gostou, né? E aí deu no que deu, expulsão. A gente vai fazer aquele intervalinho da Grigo nesse momento e a gente já volta com Wagner Ferreira, com Beto Bassan, passando todo o resumo desse primeiro tempo de Ponte Preta 0, Portuguesa também 0, Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação.
O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 1999 698 4579. 99698-4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição, é o Clube Concórdia. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Wagner Ferreira. Muito bem, meus amigos. Bassan. Eu, Roberto Bassan, vamos trocar uma ideia aqui com relação a esse primeiro tempo, que terminou empatado 0-0, Ponte Portuguesa. Sempre lembrando que a Portuguesa começou melhor o jogo, pressionando, uma marcação alta, empurrando a Ponte Preta para trás. A Ponte demorou a encontrar suas primeiras oportunidades. O goleiro não fez grandes defesas, não. A Ponte tentou alguma coisa, teve escanteios a seu favor, foram 5 escanteios a seu favor, mas sem grande perigo, né? O goleiro da Portuguesa não fez nenhuma grande defesa. Então a Ponte não aproveitou a jogada de ataque que teve. Já a Portuguesa teve aí pelo menos 3 chances reais de fazer gol. Estava em cima da Ponte Preta ameaçando abrir a contagem. Mas aí a história foi ganhando, o jogo foi ganhando um outro contorno a partir da expulsão do jogador Alex, um zagueiro que me parece, a gente não tem aqui o replay, mas a expulsão foi confirmada pelo VAR e a Edna acabou expulsando então o jogador da Portuguesa, que foi obrigada a sacrificar um centroavante, tirou, né, o Henrique Almeida, para a entrada do Maurício, para recompor a zaga. Aí a Ponte com um jogador, né? A Ponte não tinha um jogador a mais. Quem tinha um jogador a menos é a Portuguesa. A Ponte estava com seus 11 mesmo, não estava com 12. Mas aí é o tal negócio, né? A Portuguesa recuou, ficou jogando só na boa, só no contra-ataque, e a Ponte não soube aproveitar.
quando tinha um jogador, né, a menos a Portuguesa. Agora, para o segundo tempo, a perspectiva é de que com 2 a menos, é impossível que a Ponte não vá para cima da Portuguesa. Isso naturalmente vai acontecer. E eu não sei se o Alberto Valentim vai fazer alguma alteração no time da Ponte para tornar esse time mais ofensivo, talvez colocar mais um atacante, porque o tal de Maguinho não está muito bem, não, e o Dudu também não está muito bem no jogo. Talvez ele coloque 2 jogadores para entrar nesse segundo tempo, para realmente sufocar o time da Ponte e decidir o jogo logo no começo. Porque se for levando nesse banho-maria, a Portuguesa vai cozinhar o galo e vai levar esse empate para São Paulo. Coisa que eu duvido. Dificilmente vai acontecer isso. Salvo, né, um grande acidente do futebol. Mas eu acho que a Ponte tem tudo, né, com esses 2 jogadores da Portuguesa a menos, para levar a vantagem e a vitória no final do jogo. Não é isso, Beto Bassan? Wagner, você resumiu bem o primeiro tempo, né? Vou dizer para vocês aí que é até atípico ter 2 expulsões desse jeito no primeiro tempo, mas você frisou bem. Portuguesa melhor, marcação alta, dificultou muito o jogo da Ponte. A Ponte não estava bem no jogo, tanto é que o Rafael Costa não fez nenhuma defesa, né? Nenhuma. Salvo engano, foi 2 bolas que chegou, mas sem perigo nenhum. Nada. Bassan, Mas... tá aquecendo aqui o Tauan, 15 da Portuguesa. E só para colaborar aí, ele chegou na Edna, né? E na Mariana, né? E falou, o que aconteceu, coisa e tal. Ele fez gesto obsceno, elas confirmaram, exatamente isso. Né? Então, e a Ponte vem com mudança aí, tudo indica. Veio o 77 e o 10, Elvis. Tem que mudar. A Ponte tem que mudar mesmo, porque com 8 jogadores não vai sobrar. Bruno Lopes, eu acho que estreia. Estreia do Bruno Lopes. Não vai sobrar muito para a Portuguesa o que fazer com 8 jogadores. Salvo se fechar, fazer 2 linhas aqui atrás e rebater todas as bolas. Vai sacrificar jogador no ataque, né? Pegar um contra-ataque aí, mata o jogador. Vamos ver. O Maguinho voltou para campo, hein? Toquinha, tudo, mas tá voltando. Vamos ver quem que ele tirou. Ele vai tirar o Dudu. Eu acho que o Dudu realmente não retornou. Vamos confirmar no levantamento da placa, mas o Dudu é 8, né? O Dudu não tá em campo. Então sai Dudu e entra Bruno Lopes. Isso. Para o lugar do Elvis, quem sai? O Serginho? O Serginho está em campo. Vamos esperar a confirmação. Vamos ver, Jean Dias está em campo, o Serginho está em campo. Acho que Pedro Vilhena está em campo. Acho que ele tirou o Arthur. Eu não estou vendo o Arthur em campo. Ele vai mudar, acho que é a plataforma de jogo. Vamos ver. Ele fez isso, não tá Olha lá, errado, sai não. o 15 e entra o 10. Sai o 15. O Arthur é o 15. O Arthur, sai o Arthur e entra o Elvis. Sai o 8, o Dudu e entra o 77 e o Bruno Lopes. É essa mudança. E mexeu bem, hein? Mexeu bem, era o que eu esperava que acontecesse. O Elvis, com o espaço que ele vai ter para lançar agora, vai ser uma brincadeira. Na Portuguesa saiu o 11. Vamos ver aqui quem que é o 11 da Lusa. Daniel Júnior. Daniel Júnior, exato. E veio o 15 para o jogo, que é o Tauan, né? Tarefa difícil da Luz, hein? Tauan, 15 é Tauan. É isso aí. E aí, Beto? Eu achei correta a alteração pelo lado da Ponte. A Ponte está correta. A Ponte tem que partir para cima, tem que tentar resolver o jogo rápido, marcar logo o gol, né? E a Portuguesa vai se segurar. Não tem muita ambição. Técnica provavelmente já foi para o espaço. Vai ficar na garra, vai ficar nas marcações e tentar, numa ou outra bola, sair em contra-ataque. Coisa que eu acho muito difícil acontecer. Futebol é futebol. Deixa começar o jogo, vamos ver os posicionamentos. Estou gostando muito desse 10, né? O Cristiano, né? Bom jogador, mas sozinho não faz nada. Realmente vai ficar difícil. O Bassan, Wagner e Anderson, o 10 Cristiano, ele foi até lembrado conversar com os torcedores, que estavam um pouco exaltados lá, e prometeu que vai dar trabalho. Eu vi pela
pela forma que ele saiu, chacoalhando a cabeça, vamos lá, ele deu positivo que eles vão dar trabalho. Vamos ver o que a Portuguesa vai oferecer. Precisa ver se a perna aguenta, né, Purgar? E começou. Apita o árbitro! Se ela apitou, esse segundo tempo de futebol aqui no Majestoso começou. É a terceira rodada do Campeonato Paulista, Ponte Preta 0, Portuguesa 0. E você vai curtir tudo conosco. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E com todo o timaço da Web Rádio Grigo. Bom demais ter você conosco na audiência. Então a Ponte Preta, 2 alterações. Entrou Elvis no lugar do Arthur. E também entrou Bruno Lopes no lugar do... Opa, de quem que é mesmo? Do Dudu, né? Exatamente. Eu marquei no lugar do Emerson, do Dudu, 18, não 8. É isso daí. Então, 2 alterações na equipe da Ponte. E entrou também o Tauan, número 15, no lugar do Daniel Júnior, número 11, na Lusa. Correto, Celção? Exatamente, Anderson. E lá vem descendo a equipe da Ponte Preta, tira a zaga da Portuguesa, sobra com o Hudson. O Hudson faz a finta. Agora a Portuguesa tem dois jogadores a menos, hein? 2 jogadores expulsos no primeiro tempo. O Alex Nascimento deixou um braço no rosto do Jean Dias e o Maceió fez um gesto obsceno para a quarta árbitra no finalzinho do primeiro tempo. Tá aí. A equipe da Ponte Preta trabalhando lá pelo lado direito. Vem descendo, o Maguinho vai fazer a cruzamento para dentro da grande área. Sai! Rafael Santos segura firme. Cai no chão. Agora é isso, né? A Portuguesa vai ter que segurar, né, Beto? E vai tentar ganhar todos os segundos. Qualquer bola que vier no alto pro goleiro e qualquer lance de falta é segundos preciosos para a Portuguesa. O Bruno Lopes já acenou pro Maguinho. Não nossa na área, não. Vamos trabalhar a bola. Tá aí. Informação do Celso Fittipaldi. O Bruno Lopes, que também é jogador de ataque, né? Tá aí, ó. Ele tá agora... 3 atacantes. Exatamente. A Ponte Preta vem com 2 jogadores a mais, vai tentar, lógico, dar o sufoco na equipe da Portuguesa. Aqui tem um lateral aqui do lado direito, campo de ataque, o Alex Silva agora tá indo com toda a calma para o lugar para fazer a cobrança. 0-0, Ponte Preta e Portuguesa. A Portuguesa tem 2 jogadores a menos. Faz o lançamento na frente, chega. Mata no peito o Emerson, mas não consegue fazer o domínio. A bola saiu, é mais um lateral para a Portuguesa. Mais próximo ali da bandeirinha do escanteio. Pelo jeito, o Alex Silva vai fazer aquele lançamento para dentro da grande área, o famoso latereio. Ali o Alex Silva, número 2, está pedindo para a galera entrar dentro da grande área. Ele está autorizado, parte, vai fazer não, ele preferiu tocar rapidinho ali com o Tauan. Tauan devolve a bola com o Alex Silva. Alex Silva, marcação do Pedro Vilhena em cima dele, toca com o Tauan, chega a marcação do Léo Oliveira, sai jogando a Ponte Preta, mas o Pedro Vilhena não quis saber de brincadeira, hein? Isso daí foi responsabilidade ou falta de recurso? Falta de recurso. Tá aí, Vagnão foi sincero. Cristiano tenta fazer a finta em cima do Danilo Barcelos, saiu cada vez mais próximo da bandeira de escanteio, agora praticamente do lado, né, o lateral da equipe da Portuguesa. O Alex... Anderson, esse comentário do Wagner aí, com certeza ele deve ter lembrado de Luiz Pereira, deve ter lembrado de Oscar, deve ter lembrado, né, de Amaral, né, que o pessoal, essas bolas domináveis saía jogando, né? Nunca vi um chutão para lateral. Zagueiro, hein? O Pedro Vilhena é meia. Mais um lateral. Olha, se tivesse contando os laterais aqui do lado direito agora, já teria dado uns 5, 6 laterais seguidos para a equipe da Portuguesa, que tem 2 jogadores a menos. Vai fazer o lançamento novamente para dentro da grande área. Porém, tem só o Cristiano e o Hudson dentro da grande área ali de ataque da Portuguesa. Partiu o Alex Silva, faz o levantamento para dentro da grande área, sobe Danilo Barcelos, tira de cabeça, faz o domínio aqui o Serginho, chega o Elvis, já toca a bola com o Bruno Lopes, chega na marcação. O Gustavo Henrique, mas o Bruno Lopes bateu em cima do Tauan, a bola saiu, lateral para a equipe da Ponte Preta. Agora o Alex Silva quis dar aquela miguezinha, pegou a bola, mas é lateral para a Ponte Preta, já batido pelo Danilo Barcelos. Joga no campo defensivo com o Emerson, o Elvis não fez o domínio, sorte que o Danilo Barcelos estava ligado. Agora o Elvis pede a movimentação, ele faz a inversão da canhota para a direita, quem recebeu lá daquele lado foi o Maguinho, mata no peito, põe no chão, chega o Hudson na marcação do Maguinho, agora tá chegando ali para encostar
o Pedro Vilhena, bola sobrando com o Léo Oliveira, Pedro Vilhena joga com o Maguinho, a Ponte Preta vai descendo pelo lado direito, o Maguinho puxa pro meio, joga com o Elvis faz o levantamento para dentro da grande área com o Maguinho tem no ladinho ali, o Pedro Vilhena vai fazer o cruzamento, não, joga mais para trás com o Léo Oliveira joga com o Elvis toca para dentro da grande área, partiu Bruno Lopes, vai fazer o gol, a bola passa por todo mundo e vai para fora! Tiro de meta para a equipe da Portuguesa, apesar que o árbitro, lá o assistente número 2, eu vi ele apontando o Denis Matheus Afonso Ferreira, eu não sei se ele marcou apenas o tiro de meta ou o impedimento, mas eu achei que é tiro de meta, né, o Wagner? Tiro de meta, Tiro de meta, né, Celso? Mas faltou muito pouco pro Bruno Lopes encostar nessa bola. Um belo toque. E o cenário acaba se aparecendo, né, favorável ao Elvis, né, porque tem muita gente para lançar agora. Ele domina e já tem gente pela direita, pela esquerda, jogador se enfiando. Então o gol da Ponte é uma questão de minutos aí, deve acontecer. Olha aí, Anderson. Ismael Flauzino participando aqui conosco. Que legal, Ismael, ter você conosco, torcedor do Galo, Ismael, hein? Tá dizendo top de transmissão, tamo junto, parabéns, valeu demais, Ismael. Pode falar, Celção. Só para informar, melhorou bastante o público, viu? Eu vou dizer para você aqui que a gente tá na casa aí de uns 5 mil até 6 mil pessoas, viu, Anderson? Considerando lá no gol do fundo, né? A torcida da Portuguesa que também chegou, depois do jogo, chegou uniformizada e coisa e tal. Leões da Fabulosa, tá lá no gol do fundo. O torcedor da Portuguesa sempre se faz presente nos estádios, né? Eles vêm aí, tá ali, ó, o Leões da Fabulosa, tudo junto. E vou dizer para você que deve ter, ali uns 200, 300 torcedores da Portuguesa, mais ou menos. A torcida da Portuguesa não é grande, é pequena, mas fiel. Eles acompanham, sim, e vou dizer uma coisa para vocês, eu acompanhei muito o jogo em São Paulo, é uma torcidinha encardida, viu? Encardida. Pelo tamanho dela, vou falar uma coisa, Corinthians é volumosa, mas não são encardidos. Agora, essa torcidinha da Portuguesa, vou falar uma coisa para você, eu já senti na pele. E a Ponte Preta vem trabalhando no campo ofensivo com o Elvis. Toca a bola com o Maguinho lá do lado direito. Devolve com o Elvis a marcação do Hudson em cima dele. Elvis mais atrás com o Simon. Simon vai virando da direita para a esquerda. Quem recebeu é o Léo Oliveira. Léo Oliveira faz o domínio. Devolve a bola com o Simon no círculo central. Tem do lado o Elvis. Já recebeu. O Elvis abriu o Maguinho para receber do lado direito. Já recebeu o número 2 da Ponte Preta. Tem espaço para descer. Ele faz o break. Toca com o Elvis novamente. O Elvis vai tocando lá dentro da grande área com o Pedro Vilhena. Chega a marcação. Sai jogando o Tauan. Tira ali o Gustavo Henrique. Dá o chutão para frente, a bola vai saindo em lateral para a equipe da Ponte Preta. Vou contar uma historinha para vocês rapidinho, que uma vez eu fiz Ponte Preta e Monte Azul, e era um recorde até de visualizações do nosso canal. Ponte Preta e Monte Azul, e eu com todo carinho, eu chamava a Portuguesa na transmissão de Luzinha. A Luzinha, rapaz do céu, começou a vir mensagem no chat do canal do Grigo, no YouTube, achando ruim, me xingando até, falando que aqui não tem luzinha não, aqui é lusa, não é no diminutivo, é lusa ou portuguesa, aprendi essa, viu? Não, é lusa ou portuguesa, aí nunca mais chamei de luzinha. E a Ponte Preta vem trabalhando aqui pelo setor canhoto, bola com o Serginho, já joga com o Elvis totalmente aberto pela canhota, passou o Danilo Barcelos para receber, a Ponte desceu geral agora, Danilo Barcelos recua a bola com o Serginho faz o domínio, faz o cruzamento para dentro da grande área, nos braços do Rafael Santos. Anderson, oi. Na dividida ali, o Hudson com 55 da Ponte, o Léo Oliveira, o Léo tá sentindo, viu? Tá mancando mesmo. Observe aí que ele tá mancando, No momento em que começa a pingar aqui no estádio Moisés do Caré. Veja bem, é chuva, viu? É chuva? Pingos de água. Olha aí, tá dando um chuvisqueirinho aqui no Majestoso, quem diria, hein? E a bola vai saindo aqui, é tiro de meta para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272. Telefone 3231-3299. Lá vem essa equipe da Ponte Preta, não tá valendo mais nada. Impedimento, né, Celso? Exatamente, ela marcou impedimento. Impedimento, a torcida tava pedindo pênalti, né? Tá. Mas foi impedimento, tinha sido anotado antes. A torcida quer gritar gol, né, Anderson? Não sai?
Exatamente. Lembrando que a Ponte Preta está com dois jogadores a mais. Elcio Alvarez, grande Elson, boa noite, vamos Ponte Preta ganhar, grande Elcio, que legal ter você junto conosco e toda a galera que participa conosco aqui no chat do canal do Grigo, no chat da Rádio Grigo Oficial no Facebook. É bom demais ter você com a gente nas nossas transmissões, afinal de contas, a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Vai fazer ali, né, o reinício da partida, o goleirão Rafael Santos pediu para todo mundo descer pro canto do ataque. Tá autorizada, apita a segunda vez a Edna, agora sim, ele bate de perna direita, sobe Simon de cabeça, alivia para a Ponte Preta, mas a bola vai saindo em lateral para a equipe da Portuguesa. A Ponte vai precisar trabalhar mais essa bola aí, senão não vai chegar em lugar nenhum, hein? Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. 10 minutinhos e meio passados desse segundo tempo, o placar está assim, ó. Ponte Preta, 0. Portuguesa, também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. E a Ponte Preta vai descendo lá com o Maguinho, com toca na cabeça o Maguinho, que achei que não ia voltar, tá aí no segundo tempo. Ele toca no círculo central com o Léo Oliveira, ultrapassa a linha que divide o gramado, a Ponte Preta vai descendo, vai procurando os espaços para chegar, a Portuguesa se fecha inteirinho, o Elvis toca com o Maguinho, vem descendo pelo lado direito mais à frente, o toque de bola da Ponte Preta fez o cruzamento, tava fechando o Danilo Barcelos, tira a zaga. Em escanteio para a equipe da Ponte Preta, o primeiro do segundo tempo é da Ponte Preta. Corte providencial de Alex Oliveira, Anderson. Tinha endereço no Bruno Lopes, tocou a cabeça na bola, escanteio. Elvis vai para a cobrança. Vem Elvis lá do esquerdo, campo de ataque, o Elvis de perna direita, vai fazer o levantamento para dentro da grande área. 11 minutinhos e meio, faz o levantamento para dentro da grande área, passa por todo mundo, sobra a bola com o Jean Dias fora da área, bateu, explode na zaga da Portuguesa. A bola sobra com o Maguinho ali próximo ao círculo central, vira para o lado canhoto, o Elvis faz o domínio, toca atrás com Pedro Vilhena devolve a bola com o Elvis, vai chegando na linha de fundo, faz o cruzamento rasteiro, bola pro o Léo Oliveira, vira lá pro o Jean Dias faz o cruzamento para dentro da grande área, tira Gustavo Henrique, volta com o Jean Dias mais atrás com o Maguinho, a Ponte Preta agora vai fazendo uma pressão, vai jogando ali com o jogador que é o Serginho, faz o cruzamento para dentro da grande área, desvia na zaga, tira agora, complementa, tira o Cristiano, a bola vai sobrando com Pedro Vilhena perdeu a bola, do lugar errado, são 3 jogadores da Portuguesa com 3 jogadores da equipe da Ponte Preta, vem descendo o Tauan, tocando a bola com o Cristiano, invadiu a grande área, vai fazer o gol, inacreditável a defesa do Diogo Silva, sensacional a defesa do goleiro Diogo Silva, salva a Ponte Preta de tomar o gol, numa bobeira do Pedro Vilhena, Celso. Ele perdeu a bola, tá batendo o pé no chão, tá sentindo, e quase, que defesaça do Diogo Silva, hein? Defesaça, Anderson. Beto Bassan, a Portuguesa com 2 a menos não pode perder um gol desse, hein? De jeito nenhum. Tomando um sufoco lá atrás, 2 linhas de 4, tem uma roubada de bola dessa, um erro da Ponte, cara a cara, tem que fazer o gol. A bola castiga, o futebol castiga. Não podia perder nas condições do jogo de hoje, a bola castiga. Como eu diria aquele grande treinador de futebol, Muricy Ramalho, né? Cuidado, a bola pune, hein? A bola pune. E eu vou complementar a pergunta aqui para o Wagner Ferreira. A Ponte com 2 a mais não pode deixar mano a mano praticamente numa bobeira do Pedro Vilhena lá no campo de ataque. São coisas que acontecem, né? A Ponte está numa bafa, é um ataque contra a defesa. E não bastou uma falha e a Portuguesa no contra-ataque quase faz o gol. Seria um fato inédito. E lá vem descendo o Jean Dias, bateu pro gol, a bola passa e vai para fora. Tiro de meta para a Portuguesa, manda Wagner Ferreira. Pois é, todo mundo já disse isso daqui. Do jeito que está o jogo, né? Favorável à Ponte, com a Portuguesa com 2 homens a menos, a Ponte não pode se dar o luxo de permitir esse contra-ataque aí, quase. Se a Portuguesa faz um gol, imagina a situação de desespero, a Ponte empatar e tentar virar o jogo. Então, tem que continuar com esse ritmo de jogo em cima da Portuguesa, fazer o ataque contra a defesa e tentar fazer o gol o mais rápido possível. À medida que o tempo vai passando, os nervos vão, né, ficando à flor da pele, torcida impaciente, e a Portuguesa numa escapada aí pode até fazer o gol. Eu acho improvável, mas pode acontecer. Ô Wagner, eu acho que a Ponte tinha que trabalhar mais essa bola, ficar com ela mais no pé, trabalhar, fazer umas invertidas, né?
E não vão ficar alçando ela na área. Estão alçando demais mesmo. E agora toda no campo de ataque a equipe da Ponte Preta, Danilo Barcelos, roga com Léo Oliveira, Léo Oliveira faz o domínio, toca do ladinho a bola com Elvis, Elvis frontal a meta, faz o cruzamento para dentro da grande área, era pro Bruno Lopes, subiu o Alex Silva de cabeça, coloca em escanteio, é o 7º escanteio da Ponte no jogo, nenhum escanteio para a Portuguesa por enquanto no jogo, vai ali o jogador Danilo Barcelos, ele que vai fazer o levantamento dessa vez, o Elvis fica aqui como o último homem, praticamente esperando o rebote, vai ser autorizado. O Danilo Barcelos de perna canhota faz o cruzamento para dentro da grande área, tá buscando o Pedro Vilhena, a bola passa por todo mundo, Pedro Vilhena vai lá, não vai deixar a bola sair, faz o domínio, tá encostando o Maguinho para receber, abriu o Jean Dias, ele prefere o cruzamento para dentro da grande área, faz o cruzamento, sobrando com o jogador ali que é o Léo Oliveira, ele joga mais para trás, ficou em decisão do Serginho e do Danilo Barcelos, quase que o Tauan rouba a bola. Bola pro Elvis, vai bater daí, Elvis. Não, ele prefere jogar lá na direita com o Maguinho, vai fazer o cruzamento para dentro da grande área, para a direita, cruzou na área, a bola passa por todo mundo e vai saindo em lateral. Impressionante. Lateral para a Ponte, passou por todo mundo, o cruzamento, ninguém encostou na bola, Celção. Exatamente, o cruzamento forte, tentou o ataque da Ponte, a bola passou, saiu para lateral, né, Anderson? Para lateral. Passou, saiu. Cruzou toda a extensão da área, ninguém encostou, lateral para a Portuguesa. A Ponte vai mexer, hein? Isso, a Ponte vai mexer, vamos ver quem que ela vai. Vai mexer, tá caminhando aqui o atleta da Ponte Preta, quem vai entrar? Vamos ver aí. O Darley. Ah, centroavante de área, tá precisando, né? Tá alçando bola na área, não tem ninguém para subir, aí fica difícil, né? E a Ponte Preta de novo, totalmente só o goleirão Diogo Silva no setor defensivo. Vai trabalhando lá pela direita, Maguinho rola com Jean Dias faz o domínio, chega a marcação do Lucas Hipólito em cima dele, ele rola com Elvis, devolve a bola com o Jean Dias, mais atrás no círculo central com o Emerson. Emerson vai tocando a bola com Elvis recebe, abriu o Maguinho, ele prefere fazer a inversão lá da direita para a esquerda, tá buscando o Bruno Lopes dentro da grande área, ele devolve, tira dentro da grande área, quem tirou era o Gustavo Henrique. Lateral para a equipe da Ponte Preta, já bateu Danilo Barcelos, recebeu o Serginho, toca a bola com Pedro Vilhena faz o domínio, devolve a bola com o Serginho domina, vai jogando no centro ali do gramado, com o Elvis, coloca a bola para dentro da grande área com o Pedro Vilhena, tocou de cabeça, subiu o Maurício, a bola vai sobrando com o Alex Silva, o Lucas Hipólito, tira dali a bola sozinho, o zagueirão da Ponte, o Emerson faz o domínio, vem jogando de novo a equipe da Ponte Preta com o Maguinho lá do lado direito, já chegou o Elvis, ele devolve a bola com o Emerson, tá abrindo o Elvis no centro do gramado, no círculo central, recebe no número 10 da Ponte Preta, faz o domínio, a marcação do Cristiano em cima dele, ele olha, tem do lado o Pedro Vilhena, ele preferiu trocar com o Simon mais à frente com o Danilo Barcelos faz o domínio, ameaça fazer o cruzamento, tá levando pra linha de fundo, faz o cruzamento pra dentro da grande área, sobrou de cabeça, vai fazer o gol, pega pau na bola, o Maguinho pegou muito mal na bola, chegou bonito, né, Celção? Mas exatamente. A finalização pegou muito embaixo da bola, pegou torto, a bola saiu para lateral, perdeu o gol, né, Anderson? Se tem um pouco mais de tranquilidade, se cai no pé de um jogador mais tranquilo, ele domina e faz o gol. Teve alteração na Ponte Preta, ele tirou o Simon, é isso? Para a entrada do número 90, Darley. Isso. Então é isso aí, sai Simon. Não tá errado não. E entra Darley. Mais um atacante. Até porque também o Simon já estava amarelado, né? Tava amarelado. Um lance mano a mano aí, faz uma falta, tchau, né? Tava amarelado, realmente. E essa alteração, Vagnão? Não tá errado também não, colocou mais um atacante. Agora, isso não quer dizer que vai resolver o problema, né? Tudo vai depender da armação da jogada para esses atacantes. E vamos ver se o Elvis consegue encontrar nesses companheiros de frente agora a oportunidade para fazer o gol. Porque aqui atrás a Portuguesa não está oferecendo perigo nenhum. E agora o Bruno Oliveira vem aqui mais para meio. Eu tô vendo na zaga agora o Emerson e também o Léo Oliveira. Os dois que vão ficar aqui no setor defensivo. E a Ponte Preta lá pelo lado direito, a bola com o Maguinho. Chega o Elvis, já recebeu o Elvis, veio com vontade, pediu, faz o cruzamento, não inverte. Que bola pro Serginho, matou no peito, vai fazer o arremate. Não, ele prefere tocar a bola com o Danilo Barcelos. Danilo Barcelos faz o break, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe e tira a zaga da Portuguesa. Escanteio. A bola saiu, é escanteio para Ponte Preta. E a torcida levanta aqui no Majestoso, Celção. Isso, a torcida ovaciona o time. Elvis na cobrança. Elvis na cobrança, vai fazer a cobrança
19 minutos e meio jogados desse segundo tempo, 0-0, Majestoso. A Ponte tem 2 jogadores a mais desde o final do primeiro tempo. Faz o levantamento, fazendo na grande área, sobe de cabeça, tira o Cristiano ajudando ali na zaga. A bola vai saindo na lateral para a equipe da Ponte Preta. Tá o Maguinho, já recebeu o Elvis. A equipe da Portuguesa se defende como pode. A Ponte Preta tenta chegar ao gol. Aqui no Majestoso, bola trabalhando com o Emerson, inverte do círculo central aqui pro jogador que é o Serginho, do lado que é esquerdo, passou o jogador, o Bruno Lopes, o Serginho, toca ali para dentro da grande área, o Bruno Lopes agora quem recebeu foi o Darley com o Danilo Barcelos, rola a bola com o jogador que é o Serginho parou, olhou, não tem ninguém para tocar, ele faz o giro, agora sim, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu de cabeça, bateu inacreditável! O Jean Dias subiu sozinho dentro da grande área, nem precisou subir muito, na realidade ele deu quase um peixinho e a bola passou à direita do Rafael Santos em tiro de meta, Celso. Exatamente, Anderson, o amigo descreveu tudo. Bola alçada na área, subiu de cabeça Jean Dias, cabeceou, a bola passou perto, foi para a linha de fundo, Anderson. Roberto César Santos aqui conosco, grande Roberto, tá dizendo que a time da Ponte tá desarrumada. Tá bravo o Roberto aqui, hein? Tá pedindo uma organização melhor da equipe da Macaquinha. A equipe da Portuguesa tenta chegar no campo de ataque. Danilo Barcelos recua a bola com o Diogo Silva. Faz a finta em cima do jogador ali, que é o Maurício. E a Ponte sai jogando lá pelo lado direito. Beto Bassan, 21 minutinhos jogados no segundo tempo. E a Lusa se segurando como pode. Segurando como pode. Me chama a atenção. 2 linhas de 4. Não é toda hora. Tem hora que o Cristiano sobra no meio de campo, deixando 7 jogadores para marcação. E o problema agora é esse, Andros. Vai com você. Lá vem essa na equipe da Portuguesa. Caiu, pediu falta. É falta anotada. Cartão. É cartão para a equipe Darley, da Ponte Preta pro Darley, que entrou agora há pouquinho num contra-ataque da equipe da Portuguesa. O Darley. Tirou o zagueiro que estava amarelado, põe o centroavante toma um cartão amarelo. Um cartão amarelo. E aí, quer terminar, Beto? Tá me chamando a atenção o posicionamento da Lusa. Não é toda hora que ela marca com 4 jogadores, 8 jogadores, 2 linhas de 4. Chama atenção, eles ficam em 5 lá atrás, né, 2 na frente, e o Cristiano não volta, ele fica parado no meio de campo. Começa a observar, isso é complicado. Pega uma bola dessa, chega aqui na frente. E a Portuguesa tenta chegar aqui pelo lado direito, o lançamento feito para o Cristiano, passou pelo Cristiano, passou pelo Danilo Barcelos, saiu, é tiro de meta, já batido pelo goleirão Rafael Santos. Wagner Ferreira, 22,5 e a Ponte Preta. Eu esperava que a Ponte desse uma bafa mais eficiente em cima da defesa da Portuguesa. A Portuguesa está heroicamente se defendendo. A Ponte, como disse o Bassan aqui, ficar cruzando bola na área não vai resolver muito. Mas pode ser que numa bola dessas entre. Porque é o que tem que fazer. Congestionamento na área, tem que botar a bola lá dentro. Vamos ver o que acontece. E o Jean Dias vem descendo, faz o cruzamento, tira de cabeça o Lucas Hipólito, vira pro Jean Dias de calcanhar, toca pro Elvis. Elvis faz o domínio, a marcação dele, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu de cabeça o Darley, que a bola vai saindo. A torcida pediu alguma coisa, mas não foi absolutamente nada, apenas tiro de meta pro goleirão Rafael Santos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 1999-698-4579. 99698-4579. Vitor Andrade. Tá aí, vem Vitor Andrade na equipe da Ponte Preta daqui a pouquinho, número 31, conversando com o técnico Alberto Valentim nesse momento. Rapaz do céu, quem que ele vai? Eu acho que ele vai tirar ou o Serginho ou o Pedro Vilhena, que acho que estava sentindo, viu, mano? Exatamente, um dos dois. O Serginho que tá na bola agora. Vai rolando com o Maguinho, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado pelo lado direito. Tem o Jean Dias à sua frente, vem na marcação dele o Hudson. Recebe o Jean Dias, já toca a bola pro maestro, pro Elvis. O Elvis para, olha, pede a marcação de alguém. Não era o Elvis, não. Quem tava na bola era o Serginho. Agora é o Pedro Vilhena. Pedro Vilhena vai jogando na canhotinha com o Danilo Barcelos. Faz o cruzamento para dentro da grande área. Ameaçou sair, tira o Lucas Hipólito. A bola volta com o Serginho de fora da área. Bateu na trave. Voltou ainda pra Ponte Preta. Tira a zaga da Ponte Preta. O travessão tá balançando até agora, Celção. Pancada no travessão. O goleiro só olhou. E vem a Ponte, Anderson.
E lá vem Maguinho, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu ali o Gustavo Henrique, tenta aliviar, mas a bola vai sobrando com o Danilo Barcelos do lado esquerdo. Blitz da Ponte Preta, toca a bola com o Elvis, Elvis faz o domínio, invadiu a grande área, faz a finta, vai tentar bater pro gol, não. Olha, ninguém encosta pro Elvis, agora encostou, o Serginho de fora da área, bateu, explode no Hudson, a bola volta com o Serginho, tem o Maguinho do lado, ele prefere fazer o cruzamento, sai Rafael Santos. Segura firme, cai no chão, espera ali a equipe da Portuguesa dar uma respirada. Agora caiu o jogador da Portuguesa ali, né? Hudson caído. A Maria Elisa Godoy Piton, boa noite, chegou a Maria Elisa, hein? Chegou agora, legal demais ter você aí. Vai ter alteração na ponte, ô Celso? Vamos ver. Vai sair o Serginho, Anderson. Eu vi a placa aqui, piscou, número 37, 37? Serginho. Vamos só confirmar. É ele mesmo. É isso mesmo. É o 31, né? O 31 é o Vitor Andrade. Vitor Andrade, fazendo a sua estreia na Macaca, hein? Era uma pretensão da Ponte Preta há tempos atrás já, né, Wagner? Dizem que não fez um bom campeonato no último, pelo Botafogo, né? Na última Série B. Mas a Ponte entendeu de trazer esse jogador. Vamos ver se ele corresponde realmente ao investimento feito. Agora a Ponte está cheio de atacante, né? Vamos ver. E nos pés do Elvis, a responsabilidade de colocar um deles aí na cara do gol para fazer o gol. Só para colaborar um pouquinho aí, que eu percebo o seguinte, a Ponte demora muito para chutar, né? Óbvio que se tentar passar nessa ferrolho na defesa aqui, não vai acontecer nada. Agora, se você bater, tem o goleiro rebater ou bater na trave, pode ter, mas precisa chutar mais pro gol. Eu acho que a Ponte demora muito para arrematar de fora da área. E tem essa opção, viu? O Hudson tá saindo de maca agora, né, Celso? Lá na frente da geral lá. Exatamente. Tá sendo apalpado carinhosamente pela massa do alambrado. Então, nesse momento, a Portuguesa, com o Hudson sendo atendido do lado de fora, tem 3 jogadores a menos. Já bateu a equipe da Ponte Preta. Agora devolve. Devolveu o Elvis. Elvis. Tá certinho, Elvis. Tá certinho. Aliás, eu vou colocar até pro Elvis nessa jogada, viu? Parabéns pro Elvis mesmo. O Hudson pediu mudança, viu? Pediu. Vai vir, tá conversando ali o número... Tem 2 jogadores, né? É o 16, se eu não me engano, da Portuguesa. Se for o 16, é o Pedro Henrique. E tem mais um ali. Daqui a pouco a gente confirma a alteração da equipe da Portuguesa. Tem jogador caído, é falta para a equipe da Portuguesa. No ciclo, na linha que divide o gramado, aqui pelo lado direito. Ninguém tem pressa de bater, porque a Portuguesa tem... Né, nesse momento, como eu disse, 3 jogadores a menos. O Hudson já está saindo daquele lado. Agora sim, alteração na equipe da Lusa. Vamos ver quem entra, quem sai. Vai levantar a plaquinha lá, vamos ver. Número 1 é o Hudson que vai sair. Vamos ver quem que vai entrar no lugar do Hudson, né? O 15, o 16? 16. O 16 é... Pedro Henrique. Pedro Henrique, exatamente. Então sai Hudson, 8, e entra Pedro Henrique na Lusa. Tem mais uma lá, Anderson. Tem mais uma. Vai sair o 5. Fernando Henrique. E vai entrar o 19, eu não consegui ver daqui. Eu acho que é o 13, né? Não tá, é 13, isso, exatamente. É o Eduardo Piazus. Exatamente. Eduardo Piazus. Zagueiro. Vai aumentar o ferrolho aqui, né? Eduardo Piazus, viu? Só acertando. Piazus, Eu vi aqui a rádio de São Paulo falando direitinho. Eduardo Piazus. Então, 2 alterações. Piazus. Piazus, né? Isso. Mas vem a Ponte Preta, lá pelo lado direito. Bola com o Maguinho com o Pedro Vilhena no círculo central, tem Elvis do lado, já recebeu o número 10 da Ponte Preta, faz o domínio, espera ali o Jean Dias se movimentar, ele prefere tocar aqui do lado esquerdo com o Danilo Barcelos. Vem a marcação do Tauão em cima dele, achou o Elvis tocando mais na frente, a bola com o jogador da Ponte Preta, que é o Vitor Andrade, caiu, é falta! Falta do Cristiano em cima do Vitor Andrade, vai ser um mini escanteio para a Ponte Preta do lado esquerdo, Celso. Exatamente, falta do lado esquerdo, o Elvis vai para a bola. Vai alçar a área, Anderson. Se alguém não antecipar, a zaga vai tirar, tem um ferrolho aqui. O time todo da Lusa tá na defesa. Tem que arrematar de fora. Anderson, se a Ponte quiser fazer gol, ela vai ter que chutar de fora. Tá ali na bola o Elvis. Para fazer o levantamento, a Portuguesa, o goleirão colocou um jogador só ali na barreira, né? Só um jogador, o Elvis
Tá esperando a autorização da Edna para fazer a cobrança. Como se fosse um mini escanteio pelo lado esquerdo, mais próximo da risca da grande área. Agora sim, autorizado, fez cruzamento, tira a zaga da Portuguesa, o Maurício. Chegando ali também o Gustavo Henrique, tentou tocar, a bola vai sobrando com o Elvis novamente. Abriu ali o Pedro Vilhena, o Elvis vai bater daí. Ameaçou a marcação do Tauan, bateu de fora da área. Palma, Rafael Santos! Que defesaça e que tirombaço do Elvis, Celso. É exatamente o que eu dizia pro amigo. Se quiser fazer, tem que arrematar de fora. A zaga da Portuguesa está bem postada. E o goleiro foi muito bem na bola, Anderson. Agora tá ali sentindo dor aqui, dor ali. A Edna tá batendo no peito dele. Levanta, rapaz, vamos pro jogo. E ele levantou. Agora o tapinha não foi nas costas, foi no peito, Foi né? no peito dele. Vamos pro jogo, ó. Grande Valquíria Bassan tá aqui conosco também. Oi, meninos, boa noite. Adoro quando a Valquíria manda oi, meninos. Autorizado, o Elvis cruzou rasteiro. Bola com o jogador que é o Jean Dias, devolve a bola com o Elvis. Não, a bola vai saindo, é mais um escanteio. O 10º escanteio do jogo, Wagner Ferreira. O 10º escanteio da Ponte Preta. Não é fácil, não. 10 escanteios contra nenhum da Lusa. Nenhum da Portuguesa, exatamente. Mas tem que fazer gol, né? Tem que fazer. Tá 0-0 aqui no Majestoso. Vai fazer a cobrança, o Elvis está esperando a Edna autorizar, ela já autorizou. O Elvis está fazendo um sinal ali do quê? Está aguardando alguma coisa. Dizendo que bateu na mão, tem um jogador da Ponte dizendo que bateu na mão de alguém. Está esperando o VAR, é isso? Não, mandou seguir. Mandou seguir. Não foi nada, não. Agora sim, autoriza Elvis, de perna direita, faz o levantamento, toca de cabeça, alivia a zaga da Portuguesa, vai sobrando com o Maguinho. O Maguinho é o último homem aqui no campo intermediário de ataque da Ponte Preta. Vai girando a bola com o Jean Dias. Jean Dias parou. Vai fazer a batida, bateu. Quem era? O Emerson, né? É o Emerson que tá ali no ataque. Agora ele fez a falta em cima do Gustavo Henrique. Falta para a Portuguesa. Elcio Correia tá aqui conosco também. Quebra tudo, Grigo. Boa transmissão para toda a equipe. Grande Alção, Santista Elcio Correia. Valeu demais vocês todos estarem interagindo conosco nessa jornada esportiva da Grigo. Majestoso, é a jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 31 minutos e meio passados desse segundo tempo. O placar está assim. Ponte Preta 0. Portuguesa também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Agora mais um jogador da Portuguesa caído é o Cristiano. Cada lance é um lance que o jogador da Portuguesa vai cair, o Beto Bassan. São segundinhos preciosos e a Portuguesa está cansando. Essas duas mudanças aí, né? Aí com o Hudson e o 5, o Fernando, cansou. O Fernando correu uma barbaridade. E correr atrás é muito mais desgastante que você armar jogada. Então eles estão cansados. O Cristiano aqui caiu agora de Miguel. Não foi nada. Aí. Cristiano Salvione, olha aí, tava com saudade de você, Cristiano. Tá aí, Cristiano tem nome de craque, ele tá falando, só que você escreveu craque, o craque errado aí, meu Cristiano, esse craque não é bom não. Lá vem essa equipe da Ponte Preta, trabalhando com Jean Dias vai virando, toca com o Danilo Barcelos, já rolou a bola com o Vitor Andrade, faz o cruzamento para dentro da grande área, alivia Maurício, sobe, o Rafael Santos segura. E vai pro chão. E vai pro chão. Aí é demais também, né? A Edna já falou com ele aqui. Aí é demais, olha lá. Não foi nada. Ele jogou a bola pra lateral. Realmente não foi nada. Wagner Ferreira, esse é o famoso antijogo. Ela deu a falta. Você acredita nisso ou não? Mas... Você acredita ou não? Eu vi aqui, não foi nada. Eu não sou árbitro, mas não foi nada. Eu enxergo. O problema é que no futebol, além da cultura, né, os árbitros protegem os goleiros e acaba tendo essa vergonha que os goleiros fazem hoje em dia. Nenhum árbitro tem coragem de amarelar e muito menos expulsar um goleiro por conta de cera, de enrolação. Vai ser a tônica do jogo. Vai ser isso aí, Anos. Wagner, 33 minutos e a Ponte não consegue chegar a seu gol. Lembrando que a Ponte está com 2 homens a mais desde o final do primeiro tempo. Aí nós temos que levar também em conta a falta de competência, hein? Veja bem, com 2 homens a menos, 2 homens a mais em relação ao time da Portuguesa que está com 2 a menos. Com 4 atacantes ou mais. E o Elvis Armando não consegue colocar uma bola em condições de gol. Então, é uma falta de competência incrível.
E a Ponte tenta chegar no campo de ataque com Pedro Vilhena. Tira de qualquer maneira o Maurício. Alivia para a zaga. Vai ter mais uma alteração da equipe da Portuguesa. Daqui a pouquinho tem... Atacante Renan. O Renan? Número 21. É o Renan Peixoto, número 21, é isso mesmo. Daqui a pouquinho a Portuguesa mexe, a Ponte Preta vem descendo pro campo de ataque novamente. Chega para aliviar tudo. Olha que Silva coloca em lateral. Danilo Barcelos pega na bola, encostou o Pedro Vilhena, tá mexendo lá dentro da grande área. Um jogador que é o Derlei recebeu, tem o Vitor Andrade do lado, já recebeu o Vitor Andrade, vai tentando levar na linha de fundo a marcação do Alex Silva em cima dele. Ele puxa pro meio. Vai levando para onde, Vitor Andrade? Já vai passando por um, passando por outro, toca. Mais atrás com o jogador que é o Léo Oliveira. Ameaçou tocar na direita, faz o break, toca com o jogador que é o Vitor Andrade. Que toque de bola pro Elvis, devolveu para ninguém. Nos braços do Rafael Santos, Celso. Opção errada do... Isso. Ele podia ter jogado na lateral aqui na entrada do Maguinho. Mas é um ferrolho danado a Portuguesa aqui. O time da Ponte não está conseguindo romper essa marcação aí de zagueiros da Lusa. A Portuguesa não tem outra coisa a fazer. Tá correto. Se o seu time tivesse nessa situação, faria a mesma coisa. Exatamente. Então, agora é a competência de quem tá com tudo na mão, né? Joga em casa, com a sua torcida, 2 homens a mais, e não consegue fazer pelo menos um golzinho, aí é uma falta de competência. Vai entrar o Renan Peixoto daqui a pouquinho, vai ter alteração na ponta também. Que bola colocada do Pedro Vilhena pro jogador que é o Danley. Levantou a bandeira. Levantou a bandeira. Agora sim vai ter alteração na equipe da Portuguesa, Celso. Tá saindo o Cristiano. São 10, Cristiano, e entra o 21. Vamos ver aqui na minha... É o Renan Peixoto. É o Renan Peixoto. O Cristiano... Exatamente, Renan Peixoto. Ele não tá aguentando mais. Não tá aguentando andar. Dá uma olhadinha. O diga-se de passagem, Bassan, herói. Olha a cera que faz o goleiro para cobrar o tiro de meta. E na Ponte Ele Preta... lavou o rosto. Na Ponte Preta vai sair o número 7, Jean Dias, para a entrada do Renato, número 11, correto? Agora, exatamente, Anderson. Sai o 7, Jean Dias, entra Renato. Que monte de atacante, hein? Renato, número 11. Exatamente, Anderson. Aí. E essa alteração da equipe da Portuguesa, Beto? É cansado. O Cristiano correu uma barbaridade. O segundo tempo eu chamei a atenção do posicionamento dele, né? Dele sozinho no ataque. Não aguenta, né, Anderson? Não aguenta. Haja perna. Então, uma substituição aí do 21 que entrou, né? O Renan Peixoto, provavelmente para fazer a mesma função. Tentar marcar aqui a saída da bola da Ponte, mas sozinho, no meio de 4, não aguenta e corre para ajudar na marcação lá atrás. E gosta de aventura. O goleirão da Ponte Preta deu um toque agora, o passe para o Danilo Barcelos, que passou muito próximo do Renan Peixoto. Se ele pega ali, ele ia sair sozinho. Na cara do goleirão, a Ponte Preta vai trabalhando, bola com o Léo Oliveira, roda a bola com o Maguinho lá do lado direito, vai aparecendo o Bruno Lopes para receber, o Maguinho puxa para o meio, vem descendo a equipe da Ponte Preta, achou o Pedro Vilhena levantou a mão, recebeu a bola, vem descendo, vai bater daí, Pedro? Vai bater mesmo, bateu de fora da área, a bola explode no Fernando Henrique, vem descendo ainda a Ponte Preta, bola com o Elvis, faz o levantamento para dentro da grande área, subiu de cabeça, a bola sobra com o Vitor Andrade, vai bater, faz o cruzamento para dentro da grande área, tira a zaga! Tira a zaga, a bola sobra com Danilo Barcelos. Faz o levantamento para dentro da grande área. De cabeça, a bola bate no jogador da equipe da Portuguesa. Não, ela tá dando apenas tiro de meta ou escanteio? Tiro de meta. Deu tiro de meta. Deu tiro de meta. O Bandeira também, eles estão pedindo escanteio aqui. Mas eu vi tiro de meta também, viu, Anderson? Tá certo. Vou falar baixinho, senão a torcida escuta. Wagner Ferreira. E essa última alteração, a entrada do Renato no lugar do Jean Dias. O Jean Dias é um jogador muito esperto, né? Dribla muito cisca, costuma quebrar a marcação, mas talvez cansado, né? Então, colocou um jogador descansado, o Renato, e o Renato não é assim, um jogador das graças da torcida da Ponte, né? Todo mundo sabe disso. Mas nessa altura do jogo aqui, é um atacante a mais, descansado, quem sabe pode decidir. Apesar que contra o Santos, no pé dele, a decisão do jogo, né? Ele não fez. E a bola estava indo no sentido do Renato, chegou ali, o Maurício tirou, é lateral para a equipe da Ponte Preta lá pelo lado direito, tá chegando o Maguinho para fazer a cobrança, tá encostando o Elvis, já recebeu o Elvis, chega o Renan para tocar nele, ele toca na frente com o Bruno Lopes, chega
O Lucas Hipólito dá um chutão, alivia tudo, faz o domínio, o Léo Oliveira sozinho no campo defensivo. No seu lado tem o Emerson, mas abriu o Elvis apareceu, recebeu quem recebeu ali. Na realidade, foi o Pedro Vilhena. Bola com o Maguinho, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu sozinho. A bola sobra, vai fazer o gol, bateu, a bola passa pelo lado direito do goleirão e vai para fora. Perde a chance de fazer o gol, Bruno Lopes. Deu tiro de meta, hein? Não desviou em ninguém, não. Ele errou mesmo o chute. Perdeu o gol, né? Rapaz do céu. Perde uma grande chance, Wagner Ferreira. Olha, as chances estão se sucedendo. O gol não tá maduro, tá podre já o gol da Ponte. Agora, uma falta de competência. Vai pito aqui. Nessa circunstância de jogo aí, é para estar já uns 2, 3 a favor da Ponte. No entanto, os caras não conseguem acertar o gol. O Alves não consegue jogar uma bola nos pés do companheiro para fazer o gol. Então aqui também não está jogando contra ninguém. Está jogando contra um time heróico, o time da Portuguesa. E nessa circunstância aí, se defendendo do jeito que está se defendendo, os caras estão de parabéns, quer saber. E o tempo está passando, né? 40 minutinhos jogados, segundo tempo de jogo. Continua 0 para a Ponte, 0 também para a equipe da Portuguesa. Lembrando, mais uma vez, que a Portuguesa tem 2 jogadores a menos desde o final do primeiro tempo. E a Ponte Preta vai trabalhando lá pelo lado direito. Bola com o Bruno Lopes, devolve com o Maguinho no setor defensivo. Ultrapassa a linha aqui, vídeo gramado. Da direita para a esquerda. Faz a inversão de jogo com o Danilo Barcelos. Mata no peito, põe no chão, quase cai sentado ali o Danilo Barcelos. A bola sobra com o Pedro Vilhena. A marcação em cima dele é do Tauan. Devolve a bola com o Danilo Barcelos. A Ponte Preta vai tocando ninguém ali. Parece que tá igual. Bola jogada com o Derlei devolve a bola com o Danilo Barcelos faz o cruzamento para dentro da grande área. Sai! Rafael Santos segura firme. Beto Bassan, a Portuguesa tá tranquila com esses cruzamentos da Ponte Preta, hein? Eu tô chamando a atenção faz tempo. Se continuar assim, vai ficar difícil. Na minha opinião, a Ponte tem que trabalhar mais a bola. A Portuguesa tá com uma defesa bem plantada, tão cansado, dá para perceber isso, mas estão chegando e jogando bola alçada. Pode ser que entre. Mas tá difícil, né? A bola falta para eles lá. Falta para a equipe da Portuguesa. E vai o que vai fazer? Vai alçar na área, né? Vai. Ou não, né? Tá esperando agora chegar, vai passando o tempo, 41 minutos e meio. É tudo que a Portuguesa quer. Tá tranquila, vai vir bola na área sim, viu? Tô vendo ali na área o jogador o Tauan, tô vendo também o Renan Peixoto, tá chegando agora o Maurício. Vai vir levantamento. Para a área da equipe da Ponte Preta. É falta para a Portuguesa na meia esquerda. Já temos o público do jogo, hein? Daqui a pouquinho, renda e público, o Wagner Ferreira, perdão, o Celso Fittipaldi vai passar pra gente. Cruzamento feito na grande área, subiu, o Tauan não pegou nada, a bola vai sair em lateral aqui, do lado esquerdo do campo defensivo da Ponte. Renda e público, o Celso Fittipaldi. Anderson, público e renda. Público pagante, 4.481. Público não pagante, 536. Público total de 5. Público total de 5. Pera aí que vem a Ponte. Vamos lá, então vamos lá. Público pagante 5.017 para uma renda de 101.970. Essa é a renda do jogo, Ponte 0, Portuguesa 0 até aqui. 4.481 pagante, 536 não pagante, uma renda de 5.017. Um público de 5.017 por uma renda de 101.970. Acertou de novo, hein, Celso? Perfeito, Anderson. Falei de 5 mil, né? Tá bem, hein? É isso aí. Vamos fazer uns 6 números aí, quem sabe? Tá aí, o Ismael tá falando que a Ponte vai na raça, vai fazer 1-0. Se a Portuguesa perder de 3, ainda é para comemorar jogando fora. Tá dizendo aí, o Salvione tá inconformado com 2 a menos, a Ponte Preta tá empatando o jogo. A Ponte vem descendo com Danilo Barcelos, rola do lado com Pedro Vilhena, tá se movimentando ali para receber o Bruno Lopes, o passe do Pedro Vilhena e o Alberto Valentim agora, rapaz do céu, chamou geral ali pro Pedro Vilhena. Wagner Ferreira, desse jeito não vai chegar a gol nenhum a equipe da Ponte Preta. A total falta de competência, né? Porque todo mundo... É o tal negócio, eu cheguei a dizer isso, que com um monte de jogo de atacantes, precisa de alguém com competência para colocar a bola nos pés do companheiro em condições de fazer o gol. O Elvis é esse cara, mas ele já cansou de levantar a bola na área, cansou de dar um toquinho por cima da zaga.
Agora, temos que dar valor também ao heroísmo, né? Do time da Portuguesa. Na defesa está impecável, tirando tudo, o goleiro também fazendo as suas defesas, a bola no travessão. Não é a noite da Ponte, mas o jogo não acabou ainda, né, Anderson? 44 minutos jogados, a bola, na minha opinião, não saiu, mas... Vai ver, Anderson? Oi. O único chute que a Ponte arrematou de fora da área foi no travessão. Não tentaram mais, querem entrar no ferrolho, tem que arriscar de fora. Exatamente. De repente uma bola rebatida, bate no zagueiro, desvia do goleiro, ou bate, rebota e sobra para um atacante. Não adianta querer cruzar a bola na área, facilita a vida da Lusa, pô. Vai levantar aí acréscimos agora, a Mariana Nani Batalha, tá aguardando. Eu acho que não dá mais que 5. Você não vai dar, só sobre isso. Tá aí. E lá vem a dizendo a Portuguesa, bola lançada por Renan Peixoto, vem na marcação, o Emerson saiu, é tiro de meta. Tiro de meta para Ponte Preta, 45 minutos, 6 minutinhos. 6 minutos. O Cauã Almeida coloca a mão na cabeça e a torcida da Ponte chia porque queria mais. 6 minutinhos. Lá vem descendo a equipe da Ponte Preta, trabalhando com o Léo Oliveira. Joga lá com o Maguinho pelo lado direito, vem descendo, vai fazer o cruzamento para dentro da grande área. Que é isso, Maguinho? Tô falando. Celso Fittipaldi. Pegou muito mal na bola. A bola saiu antes de chegar na reta da trave, ela já saiu no tiro de meta. O negócio do acréscimo aí é interessante, né? Um achou muito, outro achou pouco. E foi bem isso mesmo. Deu para ver o Cauã Almeida colocando as mãos na sua cabeça brilhante, que brilha com os refletores aqui do Majestoso. E a torcida da Ponte chiou. Manda, Beto. Esses 6 minutos aí de futebol vai ser 3,5, 4. Olha aí, ó. É isso aí mesmo. Exatamente. Exato. Se ela não acrescentar mais, a Portuguesa leva esses 6 minutos no peito. Agora, detalhe, tá? A Ponte está colocando só atacante, mas a bola tem que chegar. Então o meio de campo tem que trabalhar essa bola para chegar. Então não é só atacante que vai resolver uma partida de futebol. Tem que ter o treinamento, essa bola tem que chegar. Agora todas elas é o Elvis que tem que pôr. Não é, né? Olha o Maguinho. Olha o Maguinho, o que ele fez? Lá vem descendo a equipe da Portuguesa, 2 contra 2. Vem descendo o Alex Silva, faz a falta o Emerson e vai amarelar para ele. Vai amarelar para o Emerson. Falta para a Portuguesa. Mais ou menos uns 5 passos da linha da grande área. Pode levar perigo. Amarelou para o Emerson Santos, é isso? Exatamente. Ei, Anderson, as 2 vezes que fizeram esse tipo de jogada, no meu ponto de vista, infantil. Se nunca você faz uma transposição dessa de bola, você faz a bola, cruza a bola de frente no meio de campo. Se o pega, ele vai direto pro gol. Exatamente. O Simon fez isso e agora o Maguinho fez isso. Quer dizer, pede para tomar gol, né, velho? Wagner Ferreira, olha aí, falta para a Portuguesa que pode levar perigo demais para a meta do goleirão Diogo Silva. Porque toda essa lambança aí a falta aconteceu, não há o que discutir. Exato. Mas essa lambança aí para a cobrança da falta é tudo que a Portuguesa queria. Falta a seu favor, vai ganhando tempo, esse tempo não é descontado, é bola rolando, mesmo com a bola parada, é tempo rolando. Então é tudo que a Portuguesa queria. E tem a chance, né, Anderson? Essa bola parada aí, vai que o cara acerta um canudo aí pro gol, como é que fica? Tá ali a barreira da Ponte formada, o Pedro Vilhena tá deitado atrás da barreira, tá o Alex Silva e tá o Lucas Hipólito. Os 2 laterais ali para fazer a cobrança de falta para a Portuguesa. Partiu o Lucas Hipólito, bateu pro gol, bateu para fora. Já vai fazer a reposição. Diogo Silva já sai jogando com Danilo Barcelos. 48 minutos jogados, segundo tempo. Temos mais 3 segundos. A Edna Alves Batista deu 6 minutinhos. A Ponte Preta vai tocando a bola ali no círculo central com Elvis. Elvis toca mais atrás com o Emerson, que acabou de levar amarelinho. Joga do lado com o Léo Oliveira. Mais à frente agora com o Bruno Lopes. A Ponte Preta vem descendo. Ele puxa para o meio, tá ali do ladinho. O Maguinho já recebeu o Maguinho. Ele mais atrás com o Léo Oliveira. A torcida fica louca na vida. Bola com Elvis. Devolve a bola com o Léo Oliveira. A Ponte Preta tenta chegar. Ele vai fazer o cruzamento para dentro da grande área. Cruza para rasteiro. Bola com o Bruno Oliveira. Toca com o Maguinho. Passa da bola e vai sair em lateral. Agora o que a Ponte tem que fazer? Marcar aqui a saída de bola. Exatamente. Né?
Não vai voltar, não vai recuar, é marcar aqui. Maguinho já tá voltando, mas parece que a marcação vai ficar um pouco mais acima agora. E o cara vai levar umas 2 horas para cobrar. Para chegar na bola, né? É, exatamente. Para chegar na bola. Agora ele pegou a bola, vai demorar mais uma meia hora para fazer. É tudo que a Portuguesa quer. Mas a Ponte Preta também tá fazendo, né? Dando essas brechas para a equipe da Portuguesa fazer. Batido o lateral, sobe de cabeça, subiu ali. O Renato tocou para ninguém. Pode esquecer mais que não vai chegar, não. 49 minutos jogados, segundo tempo de jogo, no majestoso 0 Ponte, 0 também para a equipe da Portuguesa. O Bonazzi está dizendo, é incrível a capacidade da Ponte de perder para ela mesma. Hoje não está perdendo, mas é como se, né? Olha, a Portuguesa não está perdendo por enquanto, né? Vem descendo a Portuguesa, trabalhando ali no setor ofensivo, vai jogando aqui do lado direito, a bola muito forte para o Alex Silva, saiu. Será que dá tempo de E agora atacar? ele chutou a bola ali, né? Tá fazendo de tudo. Estamos com 49 minutos e meio. Manda, Beto. Tomou amarelo. Mas a Portuguesa, com 2 jogadores a menos, o Anderson, não deu um pontapé. Exatamente. Não teve uma falta violenta, uma obstrução, nada. Jogo absolutamente normal da Portuguesa, viu? E a Ponte vai tocando a bola lá. Maguinho, toca do lado com o jogador que é o Emerson. Vai tocando agora aqui para canhota com o Danilo Barcelo. Chega a marcação do Alex Oliveira. Ele toca mais à frente nos pés. Nos pés do Alex Silva. A Portuguesa vai sair, só não sai jogando mais, ele vai fazer a jogada individual, falta do Danilo Barcelos. Aquela hora amarelou pro Alex Silva, ou Wagner? Amarelou. Pro jogador da Portuguesa. O número 2. Número 2. a bola longe. É o Alex Silva, levou o amarelinho então também. Já acabou, viu, Anderson? 50 minutos. Ela vai jogar essa bola aí e vai terminar. 50 minutos e meio. A Ponte Preta jogando com 2 homens a mais. A Portuguesa foi, né, na mãe, olha lá, agora deixa pro Rafael. Eu vou dizer pra você. Dá uma olhadinha, a torcida da Portuguesa. Estão fazendo festa. Tá fazendo festa, tem que fazer mesmo, né? Cantando, fazendo festa. Mais um cartão. Pra eles é uma vitória. Goleiro. Amarelou pro Rafael Mas Santos. tinha que dar mais uns 2 minutos aí, né? Eu também acho. Mais um amarelinho agora pro goleiro da Portuguesa. Rafael Santos bateu pra frente. Tá buscando o Renan Peixoto, sobe Emerson de cabeça, subiu ali também. O Fernando Henrique faz o domínio, o Tauan, falta para a equipe da Ponte, chuta a bola o Tauan. Olha lá. Pita! A árbitra! Olha. Aponta o centro do gramado e põe final de jogo e a torcida da Ponte Preta, nesse momento, vai vaiando. A torcida da Portuguesa faz a festa. Os jogadores da Portuguesa despencam no chão ali agora, né, Celso? Foi heróica a Portuguesa, né, Anderson? Quem não tem nada a ver com isso, quer dizer, tem, né? Porque conseguiu o ferrolho, conseguiu levar um empate com 2 jogadores a menos, comemoram muito, porque tem que comemorar mesmo, 1 ponto fora de casa. Agora, faltou qualidade na Ponte Preta, né? Eu falo para você, Anderson, eles não conseguem arrematar de fora da área. A hora que arremata, sai coisa. Num ferrolho desse, cara, tem que chutar de fora. Eu vou falar isso, eu vou ensinar esses caras, viu, Anderson? O Alberto Valentim foi lá conversar com a Edna, agora o Elvis está conversando com a Edna, tava o Bruno Lopes ali também. O Beto ia fazer alguma observação, Beto? Eu ia falar dos jogadores, né, da Portuguesa, a festa que eles estão fazendo, junto com a torcida. A torcida da Portuguesa não saiu, estão fazendo festa, por quê? Entenderam, sim, que foi um jogo heróico, né, de sacrifício, de marcação. Não teve futebol da Portuguesa no segundo tempo, né? E é uma vibração total. Agora, Permita, Anderson. Os jogadores da Ponte não tem nada que falar com o árbitro, né? Fala, Celso. O Alberto saindo aqui com cara de poucos amigos. O pessoal aqui da social já começou aquele coro, sabe? Que deixa o treinador meio... Já começou a ofender o treinador da Ponte Preta. Muita calma nessa hora também, né? A gente precisa ter um pouquinho de tranquilidade. Ele não tem culpa de nada, hein? Ele fez o que o que dava para fazer, fez né? o que tinha que fazer, incompetência total de quem entrou e não soube decidir. Principalmente o seu Elvis, né? Que ele entrou para ser o articulador das jogadas da Ponte. Achei lento, hein, Wagner? Pois é. Ele seria o cérebro e o responsável para levar a Ponte à vitória no jogo de hoje. Com todas as vantagens que a Ponte tinha de 2 jogos a mais, 2 jogadores a mais, falta de competência. Então, esse é o resumo do jogo. Teve competência a Ponte em função da heróica
defesa da Portuguesa, que segurou, fez de tudo para segurar o empate e leva um ponto para São Paulo. Ô, Wagner, vocês lembram aí quem que arrematou de fora da área? Foi o Elvis? Foi o Pedro Vilhena. Pedro Vilhena. Foi o único chute da Ponte no gol. Se você for parar para analisar, o resto foi tudo bola alçada na área. Tá aí. Final de jogo no Majestoso. A torcida da Portuguesa tá fazendo a festa. A torcida da Ponte Preta tá indo com a cabeça, vou dizer até a cabeça inchada, né? Tô vendo aqui o Bonazzi mandou aqui que empate com 2 a mais é derrota, na opinião dele. E é assim o sentimento do torcedor pontepretano que tá indo embora do Majestoso. Esses 5.017 torcedores que estiveram aqui no Majestoso, né? Tá aí. Indo... acabou o jogo, vaiaram, como o Celso falou, alguns torcedores aqui do lado das Vitalistas já fizeram aquela homenagem com o Alberto Valentim, coisa que também não é para tanto também, né? Como o Wagner já disse, fez o que podia, colocou o time para frente, só que o time simplesmente não fez aquilo que ele queria. Verdade, é isso aí. Olha, quem vai pro doping da Ponte Preta é o Renato, hein? É o Renato? Vamos ver aqui se... Não sei se tem um jogador da Portuguesa, não sei se ele tá... Acho que tá esperando para ir pro doping também. Daqui a pouquinho. O time da Portuguesa tá aqui, ó. Na frente da nossa cabine, como se tivesse na bandeira de escanteio do lado aqui das Vitalistas, se abraçando, festejando bastante, né, Beto? Ô, Anderson, eles estão esperando o Rafael Santos, porque com certeza eles vão na torcida, né? Eles estão fazendo uma festa. Com certeza, eles estão aguardando mesmo. Eles estão aguardando. Aqui no gol da entrada aqui tem um jogador da Lusa, acho que é o número 2, Alex Silva. Tá aqui, tava resenhando com os repórteres aqui, sem dar entrevista. Ele vai pro doping, certeza. Certeza. Ele tá caminhando aí, ele vai pro doping. Manda, Beto. Não, só para complementar, com certeza o Rafael tá chegando, né? E vão fazer uma festa, e uma festa merecida, viu? Ô, Bassan, vejam que com toda essa... uma pseudo pressão da Ponte, o goleiro não fez grande defesa. Não fez grande defesa. Não fez grande... A Ponte não acertou o gol, né? O lance mais perigoso realmente foi a bola no travessão. Isso. E mais nada. Não teve um lance que falar muita bola alçada na área, né? Muito. Não trabalhou essa bola, não tiveram calma, não viraram, não fizeram a defesa correr para lá e para cá, para de repente ter uma enfiada de bola curta. Não fizeram. Aí, ó o que eu falei. A festa do time, da torcida, olha lá, ó. Foi. Não é o Alex Silva que vai pro doping, não. O Alex Silva tava esperando o Arthur. Tá. O Arthur foi no vestiário. Ele tá correndo agora. Pegou um papelzinho, entregou o papelzinho na mão dele, ele correu. Quem vai pro doping aqui, acho que da Portuguesa, é o número 7, já. Ele estava no banco, né? Acho que nem foi pro jogo. Ele vai pro doping aqui. E olha a festa da torcida da Portuguesa aqui no Majestoso nesse momento. Os jogadores foram até lá, bateram palma para a Portuguesa, enfim. Haja bolinho de bacalhau agora, hein? É um empate heróico da Luz aqui no Majestoso. Celso Fittipaldi, eu vou perguntar para você, como a gente estava conversando em off, né? Perfeito. Você vai querer descer até a coletiva? Porque Anderson, eu vou ver aqui, se ela não for demorar muito, porque o nosso amigo Paulinho Santana, aliás, uma pessoa sensacional, disse para mim no jogo contra o Santos, 15 minutos, Paulinho, vai demorar muito lá? Vai demorar muito. Agora eu só vou pro vestiário, que vai ser a primeira. Eu vou fazer 10 minutinhos no máximo. Paulinho gentilmente passou a informação. Eu vou lá, eu vou levar o WhatsApp, eu faço a gravação, depois eu mando pro amigo. Pode ser? Pode, não. Faz o seguinte, pode fazer a coletiva aí, você vai participar, né? É legal, porque sai a sua pergunta também. E aí a gente... Com certeza os meios de comunicação vão estar passando as perguntas, né? E a gente vê também, mas é legal que você participe da coletiva aí, viu, Celso? Perfeitamente, Anderson. Mesmo que não colocamos no ar agora, tá Nem bom? que for para eu dar um abraço no Alberto Valentim. Então faz o seguinte. Diz a lenda que o homem é bonito. Eu não achei não, Você viu? tá maluco. Eu não achei não, viu? Eu vou colocar aquela de novo. Adoro! Eu sou seu fã, cara! Jesus amado, é bonito. Eu vou falar baixinho que a minha esposa não pode ouvir. Bonito mesmo, vai dar bandeirinha. Anderson, conta pra ninguém que eu te falei isso não, hein? Tá bom. Ô Celso, só para pegar para liberar você, para você ficar à vontade lá na coletiva, né? Já nos despedimos de você nessa jornada esportiva. Na opinião sua, entre jogadores de Ponte, vamos fazer que nem você falou, jogadores da Ponte, quem é o craque da Grigo, na sua opinião? Rapaz do céu, foi difícil hoje, hein? Mas eu gostei do goleiro Diogo Silva. Ele fez 2, 3 defesas aí que ajudou o time da Ponte, já que a Ponte não foi eficiente no ataque. Diogo Silva para mim, viu? E na Portuguesa?
Na Portuguesa eu gostei do 10 lá, como é que é o nome dele? Cristiano. Bom jogador, hein? Habilidoso, tranquilo, passes técnicos, posicionamento certo. Um bom jogador, hein? Cristiano. Tá joia. Celso, valeu demais. Belo trabalho aí no gramado do Majestoso, nesse empate de 0-0. Ponte Portuguesa, vai lá, faz a sua pergunta, daí com certeza nós vamos ver, né? E colocamos também, caso a gente faça uma resenha aí essa semana, a sua pergunta feita que você vai fazer aí pro técnico Alberto Valentim. Mas valeu demais essa jornada esportiva junto com você mais uma vez, Celso. Então tá bom, Anderson, já que eu não vou estar ao vivo lá do vestiário, mandar um abraço a todos os amigos nossos, ouvintes da Rádio Grigo, e dizer que com Deus nós viemos, com Deus nós vamos voltar para casa. E até uma próxima, que acredito eu que é, na próxima quarta-feira contra o Corinthians, né? Aqui no Majestoso. Exato. Forte abraço a todos e até a próxima. Fique com Deus. Celso Fittipaldi, o Purga. Tá aí, Celso Fittipaldi já deu o voto dele do craque da Grigo, mas antes da gente votar aqui no craque da Grigo, ô Beto, vou começar com você pelo time da Portuguesa. Já falamos, né, um empate heróico, os 2 jogadores a menos, o Alex Nascimento expulso aos 28 do primeiro tempo, num lance que o VAR chamou, né, o Vinícius Furlan, que é o cara do VAR, o árbitro do VAR essa noite, chamou, viu ali vamos dizer, uma atitude violenta no rosto do jogador Jean Dias, expulsou. Aí no finalzinho do jogo, quando a Edna já tinha até apitado o final do primeiro tempo, ela foi chamada ao VAR também. Por quê? Porque o Maceió fez um gesto obsceno para a quarta árbitra, né? A Mariana Nani Batalha, que até você frisou que algo teve também que a quarta árbitra estava conversando ali no intervalo do jogo com os jogadores da Portuguesa. Mas 2 jogadores expulsos no primeiro tempo. Voltou para o segundo tempo, né? Montou o seu ferrolho ali, mas teve chances até de fazer gols em alguns contra-ataques, vou dizer até que dados pela Ponte Preta em erros de passe. Heróico esse jogo da Portuguesa mesmo, né? Tá de parabéns os atletas, o técnico Cauã de Almeida, que soube aí armar e conseguiu o que ele podia fazer, fez para esse jogo, né, Beto? Com certeza, Anderson. O início do jogo, a Portuguesa muito bem postada aqui atrás, com uma armação muito boa, sufocando a Ponte, jogando lá na frente, linhas altas. O jogo era da Portuguesa, dificultando as ações da Ponte Preta. Né? Após a expulsão, mudou. Aí, lógico, a posse de bola passa para a Ponte, né? A Ponte parte para cima com tudo. Logo em seguida, o outro jogador expulso. Primeiro tempo, quem que aguenta? Portuguesa aguentou. Começou o segundo tempo de uma forma heróica. Gostei muito do posicionamento do Cristiano, deixando de fazer a linha de 4, de 8 na defesa, ficando mais avançado, e com isso proporcionou, lógico, com o erro da Ponte, mais 2 contra-ataques que poderia ser fatal. Fatal, se não fosse a grande defesa do goleiro, né? Com certeza seria diferente o Diogo Silva. Com certeza seria diferente esse placar, porque a Ponte ficaria nervosa, ficou nervosa, né, durante o jogo, e com certeza seria muito difícil, como o Wagner frisou, empatar e virar o jogo, visto que não soube aproveitar os 2 jogadores a menos. Porém, vamos destacar também a Portuguesa, bem postada na defesa, teve a tranquilidade, fez as substituições na hora certa, por cansaço, óbvio, o time correu demais, mas uma vitória heróica, comemorada pelo jogador, pelo técnico, pela torcida, e vou dizer uma coisa para vocês, isso fortalece o vestiário, fortalece o time, né? Isso dá moral mais para frente, eles vão conversar, falam, poxa, nós somos capazes, conseguimos segurar a Ponte. Então a tônica do jogo foi essa, ataque contra defesa, incompetência da Ponte, mérito da Portuguesa de saber defender, e defendeu muito bem com 8 jogadores na linha. Roberto, então já emenda aí, na equipe da Ponte Preta, quem que você coloca como craque da Grigo nessa jornada esportiva da Grigo? Olha, eu não colocaria ninguém. Eu não vi na Ponte uma pessoa, um jogador que se destacou, que levou perigo, que tentou decidir. Eu não vi na Ponte isso. Eu vi uma igualdade muito grande, eu não vi uma produção e vi muita incompetência do ataque.
Da Portuguesa, eu vou com o Purga. Realmente o Cristiano, um jogador que estava fazendo uma grande partida, assim como o Fernando, né, o número 5 da Portuguesa, também gostei dele ali começou como um volantão, né? Mas eu fico com o Cristiano, que foi muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo correu muito, fazendo o papel de marcação aqui na frente e voltando para ajudar os companheiros. Fico com o Cristiano somente. Tá aí, Beto Bassan, com seu resumo do lado da Portuguesa, que saiu com esse empate, né? Aqui no Majestoso, com sabor de vitória. Wagner Nascimento. Wagner Ferreira. Lembrando que o Santos está vencendo o Palmeiras, hein? 1-0 para o Santos, resultado teoricamente bom para a Ponte Preta, né? Porque aí o Palmeiras não dispara também. Wagner Ferreira, empate heróico com sabor de vitória para a Portuguesa, um empate, poderia dizer, com sabor de derrota para a equipe da Ponte Preta? Não resta a menor dúvida. E detalhe, só para complementar a minha pergunta, o Celso Fittipaldi, ele elegeu o Diogo Silva como craque da Grigo do lado da Ponte Preta. Vamos fazer um breve lembrete. A Ponte Preta jogou com 2 jogadores a mais o segundo tempo inteiro e o Celção deu o craque da Grigo para o goleiro da Ponte Preta. Não está errado, não. Tá aí. Não está errado, não, porque, veja bem, se os caras da frente não resolveram, o Diogo Silva fez a parte dele. 2 oportunidades em contra-ataques, inclusive na última aqui, não foi defesa, mas teve aquela falta da Portuguesa que foi por cima. Mas ele ficou cara a cara ali com jogadores da Portuguesa, quase que a Portuguesa, naquela circunstância, fazia 1-0 e aí? O empate ficou ruim, a derrota seria um desastre total. Um torcedor que veio até em bom número, né, numa quarta-feira, nesse horário aqui, não é um horário ruim, 20 horas, ok, mas o torcedor está frustrado. Agora, chamar o treinador de burro aqui, eu não acredito que seja coerente, porque ele não tem culpa nenhuma, ele tratou de colocar o time para frente. Colocou o Elvis para ser o armador da jogada, para jogadores decidirem o jogo. Se os caras foram incompetentes, chute para fora, chute no travessão, cabeçada para perto do gol, então não é culpa do Alberto Valentim. Então, para mim, é injusto a crítica para o treinador da Ponte. Agora, méritos para o treinador da Portuguesa, o Cauã de Almeida. 35 anos, era um meia quando era jogador, jogou lá no Futebol do Sul, e armou, quando ele precisou mexer no time, naquelas circunstâncias, meteu o zagueiro, meteu o lateral, tirou um volante, meteu o lateral esquerdo, no caso o Hudson, né? O Hudson saiu, entrou o Pedro Henrique. O Pedro Henrique é lateral esquerdo. Então, um jogador a mais na defesa. Tirou o Fernando Henrique e colocou o Eduardo. O Eduardo é zagueiro. Então, é mais um na defesa da Portuguesa. Renan. Esse sim, o Renan é um atacante. Mas entrou aí também com a missão também de ajudar no setor defensivo. Esse Tauan que entrou, ele é volante. Então, um jogador também no meio ali para segurar, enfim. O Cauã fez o que tinha que fazer e acabou levando sucesso. Para mim, destaque da Portuguesa, o técnico. O Cristiano foi bem no primeiro tempo, no segundo ficou defendendo, né? Como todos os demais jogadores da Portuguesa. E a zaga da Portuguesa merece um destaque, né? Porque acho que os caras vão ficar com dor de cabeça de tanta bola que a Ponte cruzou na área e a zaga acabou tirando. Então é inacreditável o que nós vimos hoje aqui. Com 2 a menos, a Ponte não conseguiu, aliás, a Portuguesa com 2 a menos conseguiu segurar a Ponte. E a palavra é incompetência. Somente isso porque a Ponte tentou de tudo, colocou um monte de atacante no time. É o tal negócio, você já viu, né, Anderson? Que sempre que a gente fala assim, coloca atacante que vai complicar para a defesa adversária. Mas se a bola não chega com qualidade, não adianta, né? Todos, você está dizendo, né? A Ponte Preta, todas as alterações foi do setor ofensivo. O Elvis, que é um meio ofensivo, o Derlei, que é um atacante, o Bruno Lopes é um atacante, o Renato é um atacante, o Vitor Andrade é um atacante. Quer dizer, por falta de ataque, né? Pelo menos de número de atacantes ali, faltou a qualidade. O Elvis não foi tão feliz hoje com a sua qualidade técnica, né? Ele tentou alguma coisa. Tentou virar o jogo para a direita, para a esquerda, levantou bola. Me parece que tentou uma finalização só, o Elvis. Mas também ele não tem culpa se ele joga a bola para o companheiro faz aquilo, chuta para fora, cabeceia para fora, ninguém aproveita o lançamento. Então, olha, uma noite que não era a noite da Ponte mesmo, era a noite da Portuguesa. Wagner Ferreira, na sua opinião, entre os jogadores da Ponte Preta, quem que você elege o craque da Grigo hoje? Eu vou ficar com o Diogo Silva. Se você não pode destacar ninguém de linha, o goleiro pelo menos fez a parte dele, né? Quando precisou, estava lá, não deixou a Portuguesa fazer o gol.
nos raros momentos da Lusa no segundo tempo. Então, para mim, eu acompanho o Celso Fittipaldi. Vou de Diogo Silva. E na Portuguesa? Pelo primeiro tempo, eu gostei. Todos nós gostamos do Cristiano. Foi substituído, mas naquelas circunstâncias, né? A Portuguesa precisava de zagueiros, de jogadores para destruir. Então, ele acabou sendo sacrificado. Mas o Cristiano é bom jogador. Tá aí. Então, os jogadores eleitos aí como craque da Grigo nessa jornada esportiva da Grigo aqui no majestoso empate de 0-0, Ponte Preta e Portuguesa. Do lado Ponte Pretano, o Diogo Silva, o goleirão da Ponte Preta. E do lado da Portuguesa, o Cristiano, número 10 da Lusa. Para vocês, olha aí. Os aplausos de todos os amigos da Web Rádio Grigo. Tá aí. E a Edna, hein? Exatamente. Eu ia comentar sobre a arbitragem do jogo e aí você, o Beto, pode fazer um bate-bola aí e já coloca também o Vinícius Furlan, que é o cara do VAR, né? Que também teve a participação hoje muito ativa. Digamos que ele decidiu as expulsões, né? Pelo lado da Portuguesa. Porque a Edna não ia expulsar. Nenhuma das expulsões teve, assim, atitude imediata da árbitra. O VAR chamou a Edna e ela acabou atendendo a marcação do VAR. Então, o pessoal, quando jogadores da Ponte fizeram pressão em cima da árbitra, a própria torcida, né, homenageando a Edna, mas eu acho que sim, na parte técnica, não teve influência nenhuma no resultado. Não deixou de marcar pênalti, não deixou de fazer o que tinha que fazer. Então, para mim, a arbitragem foi meio confusa, né? Mas pela própria circunstância do jogo. Então, não vamos atribuir a Edna nenhuma parcela de culpa pelo empate da Ponte, esse 0-0 contra a Portuguesa, né, o Bassa? Com certeza, não teve culpa nenhuma nas expulsões, foi chamada para o VAR. O VAR com certeza revê, e com certeza a gente vai ter a certeza de que foi certa as expulsões. Não adianta pegar no pé dela. Ela tem o jeito dela, ela conversa demais, ela deu um cartão amarelo para o goleiro da Portuguesa, uns 50 minutos por cera, né? E não resolve no final, mas não interferiu em nada. Né? Diante da partida um pouco truncadinha em alguns momentos, jogadores reclamando, ela levou bem. É o estilo dela, cada árbitro tem o seu estilo, né? O dela é esse daí, de erguer os bracinhos, de correr para lá, para cá, mas apitou bem. Não interferiu em nada, foi tranquilo. Tá aí, Beto Bassan. Aliás, Beto, para a gente então finalizar essa nossa jornada esportiva da Grigo aqui no Majestoso, valeu demais, mais uma vez a sua participação, sempre nota 10, e a próxima jornada esportiva, aliás, faremos amanhã, né, Guarani e São Paulo, mas espero mais vezes você aqui no Majestoso, no Brinco de Ouro conosco. Valeu demais, viu, Beto? Obrigado, Anderson, obrigado, Vagnão, aprendendo com o Wagner aí, ouvindo, prestando atenção, né, pegando um pouco de experiência, com anos na frente, né, Wagner? O importante é uma opinião a mais, né? Porque nunca a gente consegue cobrir tudo que acontece num jogo de futebol. Verdade. Então, passa um lance dinâmico, né? Exatamente. É bom sempre dividir as opiniões. Eu agradeço. Anderson, obrigado pela jornada. Um abraço a todos os ouvintes, a todos os companheiros que estão escutando a gente aí. Uma boa noite a todos e mais uma jornada cumprida. Obrigado pelo convite, Anderson. Obrigado, Wagner. Valeu. Beto Bassan. Tá aí, esse Beto Bassan, que hoje fez os comentários aí pro lado da Portuguesa, comentários muito bem feitos. Wagner Ferreira, bom, eu sempre falo e não canso, e não é demagogia, e você sabe disso. Muito obrigado mais uma vez, essa presença ilustre do nosso presidente Wagner Ferreira aqui fazendo os comentários, dando todo o suporte técnico também que a gente necessita para fazer essa transmissão sensacional hoje. Hoje foi sensacional. Foi redondinha tecnicamente também, e na parte de transmissão também, sem nenhum senão, fomos redondinhos na jornada. Exatamente. Então, a Ponte, quando abrimos a jornada, eu dizia que a Ponte hoje brigava aí por mais 3 pontos, que a levaria a liderança do grupo. Veja só o que aconteceu, né? A Ponte faz 1 ponto, vai a 5 e não consegue superar o São Bernardo, que continua na liderança. E o Palmeiras está jogando com o Santos.
continua perdendo. Sim, tá perdendo. Nesse momento, a Ponte está na segunda colocação do grupo. São Bernardo com 6, a Ponte 5, Palmeiras 4, porque tá perdendo, e o Velo ainda não pontuou no campeonato. Tem um ponto. É. Empatou com o Bragantino. Tá aqui, exatamente. Perdeu pro Bragantino. Perdeu? Foi 1-0 pro Bragantino. Não tá correto. Exato. 1-0, perdeu. Gol no finalzinho. Tá certo. Tá aí. Então, no momento, a Ponte está na segunda colocação do grupo. Com esse resultado, essa derrota do Palmeiras, por enquanto, o jogo em andamento ainda. Não é uma má pontuação, diga-se de passagem, mas deixou de escapar uma oportunidade pelo vão dos dedos, né? O jogo de hoje contra a Portuguesa, nas circunstâncias como foi, não era para ter deixado de escapar 2 pontos. Mas é campeonato que segue. A Ponte agora vai jogar no sábado em Limeira, contra a Internacional, que está crescendo de produção. Ontem empatou com o Novo Horizontino, se não estou enganado, 1-1. Isso, 1-1 com o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte. Um jogo onde a Ponte ganhou o Novo Horizontino. Então vejam só a situação que vai se complicando, porque agora, eu não sei se pode haver um choque, né? Esse empate aqui pode derrubar um pouquinho o entusiasmo. Mas eu não acredito. A Ponte tem mais time, tem uma boa equipe aí, pode hoje, vamos colocar assim num acidente de percurso, este empate, esses 2 pontos perdidos dentro de casa para a Portuguesa. E a Portuguesa somou mais um pontinho, né? Foi a 2, tá, mas mesmo assim num grupo muito difícil, onde tem Guarani e Santos na frente com 4 pontos. Isso, o Santos nesse momento com 7, né? O Santos O tá Santos liderando. vencendo, tá com 7 pontos. O Santos está liderando com a vitória. E o Bragantino 3, né? Com a vitória. Com a vitória 3. Então é um grupo muito equilibrado, esse grupo B. E o da Ponte, ela vai brigar contra Palmeiras e contra São Bernardo para conquistar uma das vagas para a sequência. É isso que nós vimos no jogo de hoje, um público de 5 mil, né? 17 presentes, 101.970 a renda. Para uma quarta-feira à noite, acho que está de bom tamanho. É mais ou menos por aí, o Anderson Grigoletto. Esse... Wagner Ferreira. Grande Wagner Ferreira, grande Beto Bassan, grande Celso Fittipaldi, esse timaço da Web Rádio Grigo que fez para você essa jornada esportiva da Grigo. Lembrando que o próximo jogo da Macaquinha, como o Wagner acabou de dizer, no próximo sábado, às 16 horas, lá em Limeira, enfrentando a equipe da Inter de Limeira. E a Portuguesa joga no próximo domingo, lá em Mirassol, hein? Às 16 horas, Mirassol e Portuguesa. Os resultados desta rodada do Campeonato Paulista até então, rodada que começou ontem, né? Com o empate Novo Horizontino e Inter de Limeira 1-1. Hoje tivemos Red Bull Bragantino 1, Velo Clube 0, Corinthians 2, Água Santa 1. Aqui no Majestoso, nessa jornada esportiva da Grigo, Ponte Preta e Portuguesa ficaram no 0-0. E bola rolando lá na Vila Santos 1, Palmeiras 0, por enquanto. Vamos agora, lógico, né? Não podemos deixar fazer a nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. É a ficha técnica dessa partida disputada aqui no Moisés Lucarelli, o Majestoso de Campinas. Terceira rodada do Paulistão. Ponte Preta 0, Portuguesa também 0. A Ponte Preta do técnico Alberto Valentim, que jogou com Diogo Silva, Maguinho, Simon Arthur e Danilo Barcelos. Dudu, Emerson, Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e Jean Dias. Entraram na equipe da Ponte Preta o Darley, Elvis, Bruno Lopes, Renato e também o Vitor Andrade. Amarelados na equipe da Ponte Preta, Simon, Dudu, Emerson e também o Darley. Na equipe da Portuguesa do técnico Cauã de Almeida, jogou com Rafael Santos, Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex Nascimento e Lucas Hipólito. Fernando Henrique, Hudson, Cristiano Daniel Júnior, Henrique Almeida e Maceió. Entraram na equipe da Lusa o Eduardo Biazus, o Pedro Henrique, o Renan Peixoto, o Tauan e também o Maurício. Amarelados na equipe da Portuguesa, o goleiro Rafael Santos e também o lateral Alex Silva. Apitou essa partida a Edna Alves Batista, auxiliar número 1, Gustavo Rodrigues de Oliveira, auxiliar 2, o Denis Matheus Afonso Ferreira. A quarta árbitra, Mariana Nani Batalha. E o VAR hoje, o Vinícius Furlan. Público pagante 4.481, público não pagante 536, totalizando o público no Majestoso 5.017 torcedores, para uma renda de R$ 101.970. Craque da Grigo do lado da Ponte, o Diogo Silva. Do lado da Lusa, o Cristiano. Essa foi a nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. É isso daí. Legal demais, quero agradecer a todos vocês que mandaram a mensagem, interagiram conosco nessa jornada esportiva da Grigo. Lembrando que amanhã estaremos fazendo aí o jogo Guarani e São Paulo. Às 19 horas nós entramos no ar, às 19h30 a bola rola lá no Morumbis.
Então, Guarani e São Paulo amanhã. Valeu, Elcio. Elcio Correia mandando aqui, agradecendo, parabenizando a nossa jornada. Tá dizendo que o jogo Santos e Palmeiras está muito disputado. Legal demais. O santista Elcio Correia mandando o recadinho aqui. É isso daí, então. Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Valeu demais mesmo. Fiquem com Deus. Uma ótima noite a todos vocês. Rádio Gringo, a rádio dos amigos.